Muito bem. O André tá por aí? Tem mais gente aqui? Olha o André aqui. Deixa eu ver o vídeo. Oi, Thiago. E aí, Andrezão? Atrasei, mas estou no horário, porque começa às 3, né? Mas eu atrasei. Ah, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Oi, O André, olha. Thiago. Oi, Ju, tudo bem? Tudo, e você? Também. O que você pediu de host? Não, eu coloquei deixa ele host, cara. de host também. Acho que ele consegue ligar o microfone agora. O Vinícius. Consegue deixar o Vini de host também? Já coloquei. Então, beleza. Manda o link pro Rick e pro Rony, se você puder. Manda no grupo para eles entrarem também, se eles puderem. O que a gente ia fazer de teste? Só compartilhar a tela mesmo? Ver se está funcionando? O som parece que tá ok, então acho que não tem nenhum problema. Se a tela dá para compartilhar, tá tudo certinho. Tive que alterei as permissões agora há pouco, tinha esquecido de arrumar esse detalhe. Share screen, yes. Tela Vou 1. parar o compartilhamento aqui. Você estava compartilhando o negócio, né? Isso. Diz que você está vendo uma tela. Tá vendo, Vic? Boa. Vamos ver a lousa. A lousinha tá indo bem? Aqui assim, ó. Perfeito. Boa. Deixa eu voltar aqui. Deu tudo. Então, porra, 1 minuto, tá tudo pronto, né, André? Que coisa, hein, meu? Maravilha, maravilha. E você tá bem, meu querido? Tô ótimo. Tava na correria para divulgar tudo, fazer as coisas. Parei agora. É que tá entrando gente, olha que legal. Que bacana. No YouTube tem também? Sim. Ô, louco, a gente tá streamando no YouTube. Se eu soubesse disso, eu sim. Eu tô tinha streamando no YouTube do Grêmio. Boa. Daí depois a gente tava pensando em divulgar no da Poli. Teria algum problema? Não, da hora. Não, nem. Pô, quanto mais divulgação, mais a galera vai bem, né? Como é que é a desses aulões mesmo? O pessoal, você me deu na segunda de cálculo, aí eu fiquei imaginando, porra, 1h30 para dar cálculo o cara começa falando do que você teve no ensino médio, fala de limite e termina com integral, em 1h30. Então, no caso, ele não conseguiu terminar. Ele não conseguiu dar a parte de integral e a gente vai tentar fazer em outro dia a parte de integral. Então, ficou só até ele passou tudo de derivadas. Entendi. Caramba, mas também 1h30, tudo de derivadas, 1h30 é bastante coisa também. E teve muita gente? Como é que foi? Cara, a gente conseguiu, acho que umas 70 pessoas, no mínimo. Que legal. Daí foi oscilando assim, mas foi bem legal. Nossa, que da hora. Eu vou tentar. Eu e o Vini, a gente se esforçou para fazer uma coisa que caiba em 1h30, pelo menos os tópicos principais. Explicar mesmo como se fosse uma aula, tudo vai ser difícil, mas fazer um exemplo ou outro, dar uma pincelada no que é mais importante, acho que dá, né? Mas Perfeito. Semestre em 1h30 tem que ficar corrido mesmo. O importante é que vai ficar gravado e daí não é só as pessoas que estão aqui que vão conseguir acessar, então depois da aula. Aí depois vai dar para bastante gente ver durante as aulas, durante o período. Muito bom. Esse material, eu tô rolando aqui, tá aparecendo material, possivelmente, né? Na tela. Isso. Tá sua tela Esse inteira. material, você conseguiu divulgar, se você quiser, é que como a gente montou, a gente fechou ele ontem, né, que eu tava te mostrando, mas a gente pode colocar alguma coisa aqui do Grêmio, fazer uma capa que tenha as informações que vocês precisarem também. Aí se você quiser deixar ele em algum drive, em algum link para o pessoal depois, tipo, sempre que ver o vídeo, vai ver que a gente dá o vídeo, a aula toda, em função desse material, né? Então já fazer alguma coisa que vocês deixam à disposição do pessoal esse e-book aí, esse PDF num drive, não sei, se quiser ainda editar ele com alguma coisa, você avisa a gente, colocar a informação do Grêmio aqui, sei lá. Não, olha, essa parte não tem nenhum problema, não. Já conseguimos divulgar, sim, mandamos tá inclusive na descrição do vídeo do YouTube, vai ficar lá fixo, então. Então, tá certinho. Beleza, eu acho que os hiperlinks não estavam funcionando no meu celular, mas eu acho que testa pra gente se você conseguir depois, ó, por exemplo, aqui no meu funciona, ó, quando eu clico no hiperlink da aula, ele já logo abre o YouTube, né? Isso é importante, porque aí fica fácil para o pessoal acompanhar, né?
Uhum. É, Abre, abre. tá, beleza. Depois eu confiro. Aí te dou a resposta. Então é isso. Quer dar uns... Olha, tem até anúncio na nossa aula. Isso quer dizer que eu vou ganhar algum dinheiro? Acho que não, né? Infelizmente, não. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar uns 3 minutinhos, a gente começa então, 3 e 5 Perfeito, assim, perfeito. tá só vendo uns negócios ali, para não cair a internet, estamos só chegando no finalzinho, e a gente começa mesmo. Perfeito, perfeito. Dá um oi pra Eu galera aqui. eu Vale. vou começar a gravar depois no Zoom. A gente começa junto então, eu falo para você, você já Maravilha, começa. maravilha. Como é que tá aqui Tem a Ju, tem você, olha aí, tem o Arthur, tem a Letícia eu lembro bastante dela, e aí Lê, Pedro, Vitor, Eduarda, Luiz Henrique, olha que legal, tá chegando gente mesmo. Vocês estão bem? Será que eles escutam? Não sei. Normalmente o pessoal mandava no chat, eu fico com um olho aqui na minha tela, um olho no chat. Aí o Vini às vezes me corta no meio e fala, pô, alguém fez tal pergunta. Legal que o pessoal tá vindo aí. Se passaram pela matéria já e tem alguma dúvida, quando a gente for passando, não deixa de comentar. Se não fizeram matéria, tá vendo, só para ter uma noção também, não deixa de perguntar, sei lá. Estamos aqui para ajudar. Pelo que eu entendi, é uma revisão de um semestre e 1h30. Então, com certeza deve ter coisa que passa, né? Uhum. Ó, o Pedrão aí, a Lê. É isso. Grande Vini. Até tinham me dado a ideia de que os exercícios a gente deixava para você fazer. Mas eu falei, porra, com 1h30, Vini, aí fica muito corrido, né? Igual a gente faz nos vídeos. A gente normalmente divide. Acho que para quem não acompanhou, né, a gente tem o curso todo gravado. Hoje está muito voltado ao que a Poli dava de curso antes da pandemia, né? Na pandemia a coisa ficou um pouco mais até aplicada. A matéria de estatística ficou com mais aplicações em R, que é uma linguagem própria para isso. Aí eu, como monitor, estava ajudando nessa linha de colocar a disciplina com programação. Mas, enfim, a apostila tem uma parte teórica muito condizente com o que o pessoal cobrava na Poli e que eu acho que é um básico de qualquer matéria de estatística, vai ter esses conceitos que a gente vai ver aqui. E aí o que a gente fazia? A gente gravou tem uma playlist de estatística básica no YouTube com todo esse material, todo o curso. Se você chegou na Poli e vai fazer o curso, ele tem lá em Menta. Se você assistir todos os vídeos, supostamente, né? Os vídeos têm uns 15, alguns têm 20 minutos, mas se assistindo todos eles, você tem todo o curso lá, todo. Você tem ele no vídeo, você tem ele na apostila sendo explicado, e na apostila também tem exercícios. Aí, nos vídeos que tem no curso, quando é muita explicação, a gente vai mais para uma aula comigo. Quando é mais uma resolução de exercício, é com o Vinícius Castanho, que está ali no backstage, que a gente chama. Peraí, já começa. E aí, nessa questão aí, como tem 1h30, a gente faz uma só comigo. Eu vou tentar passar por cima, fazer um exercício ou outro. Mas já fica aí a sugestão, André. Se quiser depois... o pessoal gostou, mas ficou com dúvida para fazer exercício. A gente marca uma só com o Vini para resolver vários. Ou, teve um tema que você não falou muito, que o pessoal ficou com dúvida, a gente faz um específico. Eu espero que a gente consiga matar isso em 1h30 tudo, né? Passando meio rapidinho, mas você me avisa depois do feedback disso, deixa o nosso e-mail aí, o contato. O pessoal, se quiser, pode nos chamar, tá bom? Perfeito, Thiago. Maravilha. Como já começou a gravação, sim, já comecei a gravar, vou só contextualizar para quem está ouvindo. A gente está aqui com o Thiago Marum e o Vinícius, eles são da THM Estatística, e eles vão apresentar o nosso aulão de revisão para preparar o pessoal que vai começar o presencial agora, ou quem quer vir em algum momento aí depois. Então, vai ser bem útil aí, e acho que você pode começar já, Thiago. Fica à vontade. Então vamos lá, gente. Muito boa tarde, ou, sei lá, se você estiver vendo o vídeo depois, bom dia ou boa noite, né? Eu sou o Thiago Marum. No backstage aqui, a gente está no estúdio que chama Estúdio da Banda, então no backstage nós temos o meu querido Vinícius Castanho, e eu e ele, nessa parte aqui de estatística, fazemos parte da THM Estatística, que tem um canal no YouTube chamado Educacional THM. Vou falar um pouco de mim antes de começar esse aulão. Eu fui monitor de estatística por uns
3 anos e meio, 4 anos oficialmente, talvez extraoficialmente uns 5. Então, desde que eu fiz a matéria, no ano seguinte eu já era monitor e desde então eu estou aí sempre ajudando do jeito que eu posso. Começou com uns resumos na Minerva, para quem não viu presencial, tinha lá na Minerva uma Xerox, essa Xerox tinha resumos para as disciplinas, e aí, antes da semana de provas do biênio, se vendia muito esse resumo, só que o de estatística, na época, ele era muito pobre, porque ele tinha poucos exercícios e não explicava muito. Ter pouco exercício é ruim, mas mesmo que tivesse muito exercício naquela época, o que o pessoal falava era: o resumo não está dando conta dos alunos aprenderem. E aqui eu tenho que ser sincero com vocês, né? Eu fiz poli também. A gente, às vezes, para cálculo, olha bastante exercício, às vezes você pega o jeito. Você não entendeu o conceito, mas fazendo muito exercício, você entende a dinâmica, depois você consegue entender o conceito como um rebote. Estatística é uma matéria que o pessoal às vezes considera difícil porque ela não funciona dessa forma. Não adianta você olhar muito uma sequência lógica de como faz algo sem ter entendido o conceito. Porque como eu espero conseguir mostrar para vocês, a estatística é uma ferramenta para você fazer algumas previsões, para você entender um problema relacionado a ter dados em mão. Dados são informações traduzidas para algo numérico ou alguma qualidade. Como o nosso mundo hoje ele é guiado por dados, as empresas necessitam de uma boa análise de dados, vários problemas de engenharia, já que estamos falando do ambiente da poli, são gerados por você ter dados e conseguir analisar, interpretar, criar modelos, fazer simulações, previsões, enfim. A gente cai em ter que entender muito bem a ferramenta. Agora, é uma ferramenta, do mesmo jeito que cálculo porém ela não é uma ferramenta que é só utilizar, ela tem um certo caráter interpretativo. Você precisa saber o conceito bem para poder interpretar e defender o uso dessa ferramenta. Ela não é assim: eu fiz a integral, deu tanto, acabou. Ela eu vou escolher aplicar um teste de hipótese para resolver um problema. As pessoas não vão pegar e falar: legal, você aplicou um teste. Eles vão falar: por que você aplicou esse teste? Aí você tem que entender muito bem o conceito de que, olha, no meu problema eu modelei ele estatisticamente de tal forma que um teste ele responde à nossa necessidade, ou de tal forma que um gráfico responde à nossa necessidade, ou de tal forma que, enfim, você resolve o problema a partir da ferramenta que você escolheu. Então, como vira uma matéria que você tem que fazer escolhas, tem que entender muito bem o conceito, os exercícios são muito loucos, são muito distintos. Você tem que entender a matéria, entendendo um pouco o geral dela, você consegue aplicar isso num exercício, que é a realidade dos alunos da poli. Então, fui, entre aspas, contratado como monitor na época, e o Grêmio falou comigo para fazer o resumo da Xerox, e esse resumo não era um resumo, começou a ficar uma explicação, ficou uma mini apostila. E aí deu certo, porque tinha o essencial dos conceitos que o pessoal precisava entender para resolver exercício. E aí isso foi avançando, conforme eu fui virando monitor nos anos seguintes, a gente foi melhorando esse resumo, a gente foi deixando ele grande, a gente foi dando vários fujas ao longo do tempo, a gente fez fujas antecipados da semana de prova, a gente fazia fuja com 2 semanas antes, 2 meses antes, para já deixar gravado, a pessoa já poder ir assistindo a hora que ela quisesse. E aí eu me formei, entrei no mestrado, conheci lá, chamei o Vinícius, que a gente se conhece há um tempo, para trabalhar nesse projeto, que era: vamos traduzir esses resumos todos num material legal, completo, que ajude qualquer aluno que quiser aprender. No começo a gente mirou na poli, mas ele é um material amplo para servir para tudo quanto especialidade. E a gente começou com probabilidade e foi depois para estatística. E hoje, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, que isso já é uma continuação desse trabalho aí, tem pelo menos uns 4 anos e meio, e a relação com o Grêmio sempre foi muito boa. Então, nesse meio período que eu era convidado do Grêmio como monitor para agora, que eu tenho a minha empresa e tenho já a equipe que nos ajuda, a gente tem uma equipe conduzindo isso, a gente tem o Ricardo e o Rony também nos ajudando ali nas esferas da empresa também. Tá podendo ajudar os alunos hoje da poli com um aulão ou com qualquer coisa desse tipo é muito legal. Então, só para contextualizar assim, que realmente não veio do nada, mas é engraçado porque eu entendo vocês. Eu fui aluno, então eu espero conseguir passar o que vocês querem saber, sem esse romantismo de que vocês estão aqui só para aprender. Tem alguns que assistem para passar também, claro,
Mas eu espero realmente que vocês saiam da aula falando, porra, legal, entendi o que é importante entender. Se eu tiver que fazer uma prova amanhã, eu sei o que eu preciso estudar. Se eu tiver que usar isso no meu trabalho, ou na minha iniciação científica, ou no meu estágio, ou em qualquer outro canto, eu sei mais ou menos onde buscar. E o mais importante é que se vocês tiverem dúvidas, vocês podem contatar a gente. A gente está aqui para ajudar a direcionar vocês. Muito bem. Prólogo feito. Você quer adicionar alguma coisa, querido? Falei tudo. Ótimo. Então, vamos para o aulão. Se vocês deixarem comentários aqui no chat, o Vini me interrompe para responder. Mas, começando mesmo a aula, o que a gente tem? A gente tem um material, essa apostila, que está sendo disponibilizada para vocês. Ela ficou com 80 páginas, já é um resumo, acreditem, a gente tentou cortar ela ainda. Mas a gente vai fazer uma conversa de 1h30 baseado nessa apostila. Então, eu sugiro para você que está assistindo agora ou que vai assistir isso no futuro, baixa essa apostila e vai vendo a aula junto, né? Porque depois você vai saber onde está. A apostila vai estar muito mais completa e detalhada sobre tópicos que a gente vai passar por cima aqui. Mas, como vocês vão ver, eu espero não deixar nenhuma ponta solta nesse caminho. Então, vamos começar aqui com o que é estatística. Vamos lá, estatística é uma matéria, né, uma disciplina do nosso curso, mas ela é um ramo da ciência que está muito relacionado com dados, com análise e interpretação de dados. Dados são informações que a gente traduziu para tratar um problema. Então, uma pessoa ser alta ou baixa é uma informação. Agora, se eu estou traduzindo isso para uma conta, a média de altura da população, eu tenho que traduzir a pessoa ser alta numa altura. Eu cheguei numa medida, quando eu chego numa medida, eu transformei informação, que era uma pessoa ser alta ou baixa, em um número. A partir de número, nós somos engenheiros, a gente taca pau em modelos e faz toda a modelagem do que a gente quer fazer. Hoje em dia está tudo relacionado com dados. E qual que é o problema? O problema mais principal aqui é que nem sempre a gente vai ter todos os dados disponíveis para resolver a nossa questão. A gente sempre vai estar tratando, em estatística, de uma amostra de uma população. Os dados pertencem a um universo, um conjunto de possibilidades, e a gente vai estar dentro desse universo, que é chamado universo amostral, a gente sempre vai ter um pedaço dele. Quando você tiver tudo, a gente vai chamar isso de censo. Mas o ramo aqui da estatística que a gente estuda, ela nasce dessa falta, né, da gente não conseguir ter acesso a tudo. Então, eu vou dar um exemplo mais prático que eu sempre uso, que é pesquisa eleitoral. Você tem lá no segundo turno 2 candidatos, o A e o B, e você não consegue, antes da eleição acontecer, perguntar para todos os brasileiros em quem que eles vão votar. Você não consegue ter acesso ao universo amostral, que seriam todos os brasileiros elegíveis a voto, né, que possam votar. Então, você faz o quê? Você pega uma amostra de, sei lá, 3.000, 2.500, 4.000 pessoas e você faz contas com essa amostra e tenta inferir o que é o comportamento do todo, que seria a população brasileira. Então, baseado nos resultados de 3.000 ou 4.000 pessoas, você infere o resultado da eleição para a população toda, que seriam todos os brasileiros que têm elegíveis a voto. Então, essa ideia de inferir coisas, já pensando que a gente tem uma amostra, que tem dados nela, essa amostra é uma parte do todo e eu quero, a partir da amostra, inferir o todo, é a chamada estatística inferencial. O foco do curso, você tem uma matéria, uma disciplina chamada estatística, mas é, na verdade, estatística inferencial. Tem algumas outras faculdades que chamam até o curso de inferência estatística, e daí fica até mais, não causa confusão. Agora, para entender estatística inferencial, você tem pilares para isso. Você tem a necessidade, o pré-requisito de conhecer alguns conceitos. O primeiro é teoria de probabilidades. Isso aqui, na Poli, hoje, no momento que eu estou falando, é dividido em 2 disciplinas. A gente faz estatística no segundo semestre e a gente faz probabilidade no primeiro. Então, a pessoa começa conhecendo teoria de probabilidades e no segundo semestre vai para a estatística, inferencial, no caso. Então, isso daqui já tem uma playlist toda disponível no YouTube, no canal Educacional THM, e no nosso site também, thmestatistica.com, tem um e-book completo dessa disciplina. É uma disciplina na Poli hoje de 2 créditos, e tudo que você precisa saber para tratar inferência já está lá disponível. Eu não vou entrar em detalhe porque ela parte desse pré-requisito. Beleza.
Se vocês tiverem dúvidas em probabilidades, podem deixar no chat ou indica para o Grêmio que a gente marca uma conversa só com esse pilar aqui. Beleza. Um dos outros pilares que a gente tem é a estatística descritiva. Essa é a que vocês mais conhecem. Essa de descritiva, ela faz parte aí de você ter conjunto de dados da sua amostra e entender ela, descrever ela. Você ainda não está inferindo todo, mas você tem um conjunto de informações e você fala qual que é a média, qual que é o desvio, como que está a distribuição dos dados, se teve um comportamento que eu esperava que acontecesse numa amostra, se ele aconteceu mesmo, se você consegue, a partir dessa amostra, ter alguma correlação, alguma associação entre variáveis que você acha que estão ligadas. Então, entender aumentos, decréscimos, enfim, distribuições, isso que eu venho falando, faz parte da estatística descritiva. Aqui você tem tabelas, gráficos, medidas no sentido de continhas a fazer com os dados e ter uma medida, então, coeficiente de correlação, então média, então variância, coisas desse tipo. Você faz contas na sua amostra e quer entender o que você amostrou. Isso é estatística descritiva. A gente vai falar um pouquinho dela daqui a pouco, quando eu falar dos dados. Essa é a parte que, na prática, é a que mais a gente tem que usar como engenheiro, porque traduzir os resultados de uma amostra para algumas informações de como ela está, de descrever, de caracterizar a amostra, ela resolve muito dos problemas práticos. Em 80%, 90% das vezes, um bom gráfico explicativo do comportamento da sua amostra já resolve muito uma discussão com outros técnicos, com outras pessoas que não entendem tanto dos dados como nós, engenheiros, matemáticos, enfim, pessoas habilitadas a usar a estatística como a gente está usando aqui. Então, estatística descritiva deveria ser um curso até à parte, assim, uma coisa, a gente capacitar cada vez mais as pessoas a entenderem esse ramo. A gente vai passar por ele só mostrando uma representação, que eu acho que é muito importante, falando um pouquinho disso, mas, assim, tenho certeza que isso dá pano para muita manga aí, muitos estudos de caso, a gente pode discutir isso mais para frente. Então, você tem uma teoria, que é meio que uma coisa mais relacionada ao cálculo, algo mais fechado. Você tem um ramo que é como descrever o que está na sua amostra, melhores representações, medidas e tudo mais. E você tem como amostrar. Essa é a primeira conversa nossa. E esse como amostrar, né, a gente vai falar aqui. Eu estava falando para vocês que a gente tem uma população, a gente tem uma amostra, um pedaço do todo. E aí, como fazer essa retirada, essa extração de uma amostra, né? Como fazer? Existem alguns tipos, né? A sua amostragem, ela deve ser, para a gente poder usar a estatística, uma amostragem que respeite as condições da teoria de probabilidades. Então, a sua amostragem, ela tem que ser probabilística. Essa definição também a gente explica ela melhor lá em cima. Nesse vídeo aqui você vai ver tudo isso que eu estou falando também, mas basicamente você tem que garantir que a sua amostra seja um sorteio. Quando eu fizer uma amostra e tiver um resultado, se eu jogar os dados todos de novo no pacote e sortear de novo, o resultado não é o mesmo. Eu não tenho como garantir que o resultado seja o mesmo. Existe uma probabilidade de sortear um determinado resultado. Então, a sua amostragem ela não está determinística, que é o outro caso. Vou dar um exemplo de uma amostragem determinística, de um experimento determinístico. O experimento determinístico é o resultado para o quanto uma balança mede. Você sobe na balança hoje, você tem lá um peso. Você vai subir todos os minutos hoje no dia lá naquela balança, ela tem que dar o mesmo resultado. Ela é determinístico, é uma, entre aspas, é uma amostra que ela não tem variação, ela é determinada. Toda vez que você subir na balança, ela vai dar aquele resultado que é para dar. Toda vez que você botar uma bola de 1 quilo nela, ela vai medir 1 quilo. Uma amostragem probabilística não é isso. Ela é algo que respeita que você tem uma probabilidade de sortear um determinado evento, né? Então, a gente está mais ou menos brincando aqui com certezas do resultado, se é que eu posso dizer assim. Seu resultado sempre deve ser o mesmo. E amostragens que levem em conta aleatoriedade. Esse é um tema chave para quem usa estatística. A gente sabe que os nossos eventos, aqueles são aleatórios. Pode acontecer vários eventos dentro de um universo de dados e você não sabe direito o que vai sair na sua amostra. Por isso, você vai usar todas as teorias de probabilidades, vai conduzir a amostragem da melhor maneira, vai saber caracterizar muito bem o resultado da sua amostra para aí sim inferir o comportamento da população.
Então, uma vez garantindo que a sua amostragem é probabilística, tá? Dá uma olhada nesse vídeo e no próprio curso de probabilidade, que na primeira aula a gente fala bastante disso, né? Variável aleatória, o tipo de amostragem e tudo mais. A gente tem um jeito de amostrar. Então, eu tenho lá um conjunto de pessoas. Sei lá, eu quero sortear a altura delas. Eu quero, na verdade, ter uma amostra que tenha N indivíduos, 15 pessoas, na poli toda, eu quero sortear ali uma amostra, vai ter 15 pessoas, e eu quero saber, eu estou querendo estimar a altura média do Politécnico. Tá bom. Como eu vou sortear essas 15 pessoas? Olha, eu posso fazer uma amostragem aleatória simples, que é como? Eu vou chegar e vou sortear os números USP dos alunos da poli. Quando der os 15 alunos, eu vou atrás deles, pergunto a altura deles e tenho os resultados das 15 alturas. Beleza, esse é um jeito. A amostragem aleatória simples é o mais parecido com uma loteria. Se fosse no exemplo de eleições, né, de pesquisa eleitoral, a gente estaria sorteando o CPF de todos os brasileiros e indo atrás dos brasileiros que tiveram CPF sorteados. Beleza. Você pode fazer uma amostragem sistemática. Lá, consiste em escolher um indivíduo aleatório na população e, posteriormente, escolher os próximos a cada tantos indivíduos. Isso aqui o pessoal usa nas filas de aeroporto, né? Eles pegam uma pessoa, sorteiam ao acaso um momento, beleza, está passando na fila um monte de pessoa. Eu tenho que sortear para fazer uma verificação, né, na mala, aquelas coisas todas. Sorteio uma pessoa, beleza. No primeiro momento que sorteou aquela primeira, eles já sabem, a cada 10 eu vou pegar a 10ª. Então, é sistemático. Tem uma linha de produção, tem algo constante no tempo, por exemplo, e a cada X indivíduos eu vou sortear o próximo. Isso aqui é uma amostragem sistemática. No exemplo da poli, sei lá, podia ser por entrada. O cara vai entrar no prédio do biênio, ou vai entrar na poli ali no estacionamento, eu sorteio a primeira pessoa que passou, a partir dela, as próximas, de 10 em 10 eu vou sorteando. E aí eu chego nos 15 que eu gostaria. Já uma amostragem pode ser estratificada, que daí é eu entender que a população dos dados tem uma certa divisão em estratos, tem pedaços que não são homogêneos. Então, isso aqui o pessoal usa muito com renda, né? Eu vou lá fazer uma pesquisa eleitoral e eu sei que a maioria dos eleitores tem a renda mais baixa. Então, na minha amostra, seria interessante ter uma proporção de pessoas com renda mais baixa condizente com o que é na população. Então, há um extrato na minha população que eu tenho que respeitar quando eu for fazer a minha amostragem. Então, minha amostragem também será estratificada nesse caso. Sei lá, um exemplo, um extrato que a gente podia ter por altura dos alunos da poli é, sei lá, talvez o sexo, né, masculino, feminino, né? Pode ser assim, você fala, poxa, a altura normalmente de homens é mais alta do que de mulheres, ou não, das politécnicas, ou a proporção dos alunos que são homens ou mulheres na poli como um todo tem que ser respeitada na amostra. Isso seria um extrato. Você sabe que a população tem uma certa característica com conjuntos que não são homogêneos e você leva isso para a amostragem. Essa é uma parte muito importante, né, quando você está tratando de, por exemplo, pesquisa eleitoral. Porque dependendo do quanto sua amostra respeita essa proporção, mais representativo fica o seu resultado depois, quando você vai fazer inferência. Então, você pode sortear as pessoas, você pode fazer isso de uma maneira sistemática, você também pode estratificar ela, e aí, por exemplo, eu tenho 3 extratos nesse exemplo, só que para sortear as pessoas que vão fazer parte do extrato B da minha amostra, eu posso usar uma amostragem sistemática, ou eu posso usar uma aleatória simples. Então, as técnicas de amostragem não são excludentes necessariamente. Você pode escolher como vai amostrar dependendo do seu problema. Eu realmente sugiro que vocês deem uma olhada no vídeo de amostragem que está aqui no link. Quando você clica, ele já abre, porque tem uma parte muito legal dele que a gente passa por cada um. Está travado a minha imagem ou está rolando aí? Mais ou menos? Eu vou fechar aqui. Deu certo agora? Melhorou? Eu não vou conseguir abrir aqui a aula, mas tem uma parte muito legal que eu queria tirar um print, que é o seguinte: a gente fala das amostragens até viesadas, que são muito próximas da realidade. A gente pega e, às vezes, a gente tem que decidir com julgamento técnico mesmo, a gente leva um viés à amostragem
para resolver um problema. Então, é bem legal essa parte aqui. Eu acho que cabe aqui sobre a amostragem deixar esse recado. Está travado ainda ou está indo bem? Mas, Thiago, está um pouco travado ainda. Está dando um ruído quando você fala. Vamos ver, foi a hora que eu fui tentar abrir lá. Infelizmente, acho que não vai dar para abrir muito a coisa. A tela está... Deixa eu ver aqui, ó. Zoom. Parar e voltar, vai. Compartilhar, talvez. Melhorou. Não. Será que não está com mal contato esse microfone? Então, é o microfone do áudio mesmo. Ah, agora melhorou. Vou tentar compartilhar de novo, a gente vê se vai. É que ele abriu uma página, olha lá. Uma página aberta aqui. Ainda tá ruim? Tá melhorzinho. O André tá ouvindo a gente? Estou ouvindo, tá só com um pouquinho, tá menos que antes. Bom, qualquer coisa você dá um toque, tá bom? Enfim, de parte de técnicas de amostragem era isso. Então vamos lembrar aqui. A gente quer falar de inferência, probabilidades já é um tema à parte, né? A gente já deixou ele separado. Técnicas de amostragem a gente conversou sobre algumas. O vídeo diz um pouco mais, mas isso também dá pano para manga para uma disciplina inteira. Então, o que a gente precisa saber é alguns tipos principais, e eu comentei os 3 mais importantes aí num resumo, né? Numa aula de 1h30. A parte da estatística descritiva vai começar com a gente tem um conjunto de dados. E aí a primeira coisa que você faz é o seguinte, eu tenho que analisar o meu conjunto partindo de variáveis, né? Eu tenho variáveis aleatórias. Minha amostra, ela tem resultados que se eu jogar fora essa amostra e pegar outra, vão dar resultados diferentes. Então eu começo com as minhas variáveis e elas têm 2 níveis de classificação. Elas podem ser qualitativas, que são características, são palavras, eu gosto de colocar assim, ou elas podem ser quantitativas, que daí são números. Se elas forem qualitativas, ainda tem uma outra discriminação, que é, elas podem ser só nominais. Então, a variável qualitativa nominal pode ser, dentro da amostra das 15 pessoas da Poli que eu vinha falando, é o nome de cada uma. O nome é uma variável qualitativa porque é uma característica, cada indivíduo, cada elemento da minha amostra tem um nome, né? Cada pessoa tem um nome, mas eu não tenho como organizar os nomes numa certa hierarquia. Então, se eu tenho o João, a Isabela, o Vitor, o Pedro e o Vinícius, eu não tenho como falar que um é maior que o outro. Eles não guardam uma relação de maior ou menor, eles só guardam uma relação de desigual ou igual. Se eu tiver 2 Vinícius numa amostra, eles têm o mesmo nome. Se eu tiver um Vinícius e uma Isabela, os nomes são diferentes, mas eu não consigo ordenar mais do que isso. Então, as variáveis qualitativas nominais, elas têm essa relação. Você vai ter uma característica, uma palavra, e você não consegue discriminar, dentre as várias palavras que você tem, os vários elementos da sua amostra, maior ou menor. Você só consegue igual ou desigual. Uma variável qualitativa ordinal já guarda essa relação. Então, no Exército, por exemplo, a gente tem as patentes do Exército. Você tem lá o soldado, você tem o tenente, você tem o aspirante, você tem o marechal. E aí, mesmo sendo nomes, você tem uma ordenação. Normalmente, o tenente vai ser maior, vai estar numa hierarquia mais elevada do que o soldado. Esse é um exemplo de variável qualitativa ordinal. Uma outra ordinal pode ser uma qualidade. Você tem ruim, regular, bom, muito bom. Você tem uma relação de que ruim é menor do que regular, que é menor do que bom, que é menor do que muito bom. Mesmo sendo palavras, características, qualidades, você ainda guarda uma relação de maior ou menor e de diferença também, né? Porque uma qualidade ruim é diferente de uma qualidade regular. Ou, se eu tiver numa amostra 2 elementos que são ruins, eles são iguais entre si, né? Beleza. Estatística com variáveis qualitativas também é um tema muito à parte. Então, aqui a gente já descreveu o que são, para a gente ter um bom entendimento, mas a gente vai focar bastante nas variáveis quantitativas. Dentro das quantitativas, que são numéricas em essência, né, são variáveis com números, você pode ter variáveis que são finitas, elas são discretas, você não tem um conjunto infinito de possibilidades,
ou você pode estar num cenário contínuo. Uma variável quantitativa discreta, por exemplo, ela pode ser algo associado a contagens. Quantos eu tenho, quantas vezes, essa é sacanagem, quantas vezes você cursou uma determinada disciplina? Pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, dependendo de se você gosta muito da disciplina, você pode estar na quarta vez que você está fazendo ela, mas não tem como você ter feito uma vez e meia, porque é uma variável quantitativa, ela é numérica, são contagens, mas ela é discreta, ou é 0, ou é 1, ou é 2, ou é 3, ou é 4. Não é contínuo, não tem como ser 1.1, né? Já uma variável contínua é uma variável que ela mora no universo ali real, ela tem infinitas possibilidades, né? Então, a altura das pessoas não pode ser negativo, tudo bem. Sei lá, vamos pôr uma altura mínima de 1,30, sei lá, do aluno da Poli, sei lá, bem baixo, e 2,10, tá bom. Mas no universo entre 1,30 e 2,10 de altura, você tem infinitas possibilidades, né? Você tem um cenário que é mais contínuo, ele não é discreto, ele é contínuo. Você pode usar funções, e aí a estatística vai usar muitas funções para as variáveis que são contínuas. Para as variáveis que são discretas, o tratamento é semelhante, mas mais simplificado. É uma questão até que a gente trata bastante das variáveis discretas lá em probabilidade, mas o foco mesmo da estatística inferencial nossa é levar as coisas para o contínuo. Então, dito aqui quais são as principais características das variáveis, o ponto é que a gente vai trabalhar com variáveis quantitativas e contínuas. O áudio tá bom? Tá dando? Melhorou? Boa. Muito bem, falamos um pouco disso, resumo de dados, estatística descritiva. Eu acho bem legal, a gente fez um exercício, né, de estatística descritiva, que é um estudo de caso. Aí é bem legal olhar como a gente classifica essas coisas, né? A gente pegou uma base de dados lá dos personagens de Star Wars, depois pegou uma da carreira do Jordan, do Kobe Bryant e do LeBron James, e a gente fez lá umas comparações, pegou umas métricas de cada jogador, do filme de cada personagem, aí viu que variáveis eram qualitativas, quais que eram quantitativas, fizemos um monte de gráfico. Acho legal dar uma olhada aqui se você está interessado em ver como que isso se aplica, tá? Mais uma vez que eu falei que a gente está no cenário de variáveis quantitativas contínuas, tá? Você vai lá e você tem uma amostra. Pronto, chegamos. Nossa amostra tem 3, 6, 9, 10, 11, 12. Nossa amostra tem... São 12 mesmo? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. São 12, né? Tem 12 elementos. Beleza. Essa amostra de 12 elementos, ela veio assim. Sorteei lá uma determinada pessoa, saiu o número 1. É uma determinada variável, né? 1, 10, 3, 7, 15 e tal. Beleza. Você tem esse resultado. A primeira coisa que você faz quando você tem um resultado não é sair aplicando o modelo. A primeira coisa que você faz é ordenar esse resultado para você entender ele. A gente começa agora, né, sabendo que estamos nas variáveis contínuas, a tratar os dados de uma amostra para caracterizá-los. Então, a gente está no ramo da estatística descritiva. Estamos descrevendo o que aconteceu nessa amostra, né? E aí, a primeira coisa que você tem que fazer quando você tem um conjunto de dados é ordenar eles. Isso já vai te dar uma noção melhor de como a sua amostra saiu. Então, poxa, eu tenho lá uma amostra que parte de 1 até 63, que tem alguns números, 1, 2, 3, 5, 8, 10 ali, bem próximos, de 1 a 10 eles estão bem próximos, tem o 11, aí depois ali, ó, do 15 em diante, que eu estou mostrando aqui, parece que a coisa começa a saltar mais. Eu tenho 15, 32, 43, 63. Poxa, eu tenho vários elementos que vão de 1 a 10, e depois os próximos vão de 11 até 60. Então, poxa, só de organizar minha base, né, meus dados, só de ordenar ela, eu já começo a enxergar um pouco como ela está se comportando. Qual que seria o segundo passo para entender esse conjunto de dados, agora que a gente ordenou eles? Talvez enxergar isso numa reta, né? Não são variáveis contínuas. Então, eu faço um eixo X aqui com todas as marcações e comento como estão os resultados da minha amostra. Olha, eu tenho um resultado 1 aqui, deixa eu pôr maior. Eu tenho um resultado que é 1, eu tenho o 2, o 3, o 5, ficou próximo, né? O 8 que está por aqui, o 10, 11 também, aí tem o 15, já deu um espacinho, aí depois é o 32, olha lá como é que está longe, né? Depois o 43, depois o 63. Só que eu já começo a perceber, vou tentar marcar com a caneta sem mexer no desenho, que
que tem um conjunto de dados que está mais próximo e os 3 últimos estão muito distantes. Isso é representar os dados. Eu estou descrevendo os dados. E aí você continua nesse jeito de, vamos entender o que aconteceu com a amostra. O que a gente está fazendo, representando no eixo X, é um primeiro gráfico de pontos mesmo, né? Só os valores. Mas isso nos mostra como está a distribuição dos nossos dados. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer também, depois de ordenar esses dados, é pegar o eixo médio deles. Eu tenho lá 12 resultados, eu quero saber qual que é o central. Deixa eu ver se eu estou de acordo com o nosso desenho da apostila aqui. Estou, beleza. Tem 11, né, resultado, não 12, né? Tem 11. Será que eu caí? Se eu caí, né? Pessoal, o Thiago caiu, mas a gente já está voltando com a transmissão. Um segundo. Perfeito, perfeito. Pessoal, vocês me ouvem por aqui? André, eu acho que eu caí no original, né? Estamos ouvindo agora. Poxa, o negócio só travou bruto e eu não sei até onde foi. Você lembra onde eu estava, assim, onde que eu parei, onde que eu travei? Vai começar o box plot? Tá. Vamos fazer o seguinte, eu vou adaptar para cá porque, visto que o PC deu um crash bruto ali, e esse daqui está funcionando, posso seguir daqui? Vou tentar compartilhar já desse aqui, ó. Screen 1 ou 2, Vi? Tá. Dando olhando o chat por aqui. Tá. O que é isso? É o carregador? Uhum. Tá. Sim, tá bom, já tá transmitindo. Já está transmitindo, mas eu não consigo ver o que a galera estava fazendo. André, tá me ouvindo? Eu tô transmitindo a tela bem? Tem uma parte laranja na tela agora? Isso, transmitindo certinho. Acho que pode continuar agora. Tá, eu tô vendo. Se eu der um zoom assim, melhora possivelmente para vocês, né? Ótimo. Boa.
Bom, então vamos encurtar para não ficar muito complicado aqui. A gente falou lá dos pilares. Cadê? A gente falou dos pilares, a gente falou o que é o foco do curso, que é inferir comportamentos, teoria de probabilidade é uma coisa à parte, conceitos e técnicas de amostragem a gente já falou, e a descritiva a gente estava com uma amostra, tinha lá 11 elementos, não 12, 11, e a primeira coisa que a gente faz é ordenar eles. Só ordenando a gente já tem uma noção de como eles estão se comportando, mas fica difícil de entender as coisas olhando os dados assim, numericamente, cruz. Então, o que a gente fez foi aqui? Olha lá, boa. Então, o que a gente fez foi colocar eles no eixo X, que eu estava mostrando para vocês, para ter uma noção de como eles estão distribuídos. Então, a gente partiu da organização dos dados, que era por meio de ordená-los, para uma representação. Então, além de ordenar e ter mais noção do problema, a gente começou a representar os dados. E representações gráficas dos dados é um core, assim, eu acho que se essa é uma capacidade que vocês não viram no curso ou não sabem ainda, isso é o que faz a gente, engenheiros, conseguirmos ali tomar decisões, entendeu? Representar bem os dados, entender bem a amostra. Nesse exemplo, uma das coisas mais interessantes que a gente já pode ver com os dados distribuídos dessa forma que eu coloquei, é que se eu tenho 11 elementos, o sexto, né? Ordenando eles do primeiro até o 11º, o sexto ele divide duas metades. Ele divide uma primeira metade em 5 elementos e a segunda metade, né, a outra metade, em outros 5. Então, nesse exemplo de resultados 1, 2, 3, 5, 8, o 10, que é o sexto elemento na fila ordenada, ele representa o que a gente chama de mediana. Ele é uma medida, né? O 10 ali é o resultado de uma medida dos dados, que é central, ela está no centro da fila. E aí, quando a gente olha isso na nossa representação, fica mais claro ainda que 50% dos nossos dados estão de 0 até 10 e outros 50% estão de 10 até 63. O que já mostra que a minha distribuição dos dados está mais condensada, inferior à mediana, e mais dispersa depois da mediana. Então, a gente começa a enxergar o problema. Saber que a mediana é 10 começa a dar para a gente uma noção, né? Se os meus resultados variam de 1 a 60 e o meio da fila é 10, quer dizer que está muito condensado no começo e muito espalhado no final. Essas medidas de centro, mediana, moda e média são elementos de uma amostra que você tem que saber. Ou pelo menos são elementos que você deve avaliar do seu conjunto. Nem sempre você precisa avaliar a moda, ou só a média, ou só a mediana, mas assim, são medidas de tendência central, tá? Então, essas medidas são tópicos de uma aula à parte, chamada medidas de posição central, e eu acho que assim, sair de um curso de estatística sem saber o que é média, moda e mediana não cabe. Então, assistam essa aula, mas são conceitos simples, são contas que a gente faz na amostra, e existem jeitos de fazer ela dependendo da sua amostra, por exemplo, para moda e tudo mais, mas são medidas métricas que são importantes para entender o centro da fila. Algumas outras medidas são de dispersão, para entender esse espalhamento dos dados. Uma delas eu estou olhando aqui com vocês, que é a diferença do primeiro elemento para o último. Então, 63 é o último, 1 é o primeiro, então 62 é a amplitude. Essa é uma medida de dispersão. Se eu tenho uma amostra e a amplitude é 62, eu jogo esses 11 elementos de volta do pacote, sorteio outros 11 e tenho uma amplitude de 35, eu falo, olha, a amplitude dessa segunda amostra, 35, é menor do que a da primeira, ou seja, a segunda amostra estava mais condensada. Por quê? A diferença entre o último e o primeiro é menor. Ou, o contrário, né? Se a diferença for maior, você tem uma dispersão maior. Então, amplitude é uma medida de dispersão dos dados. Qual que é uma outra medida de dispersão dos dados? Vai ser o desvio em relação à média. Aí é um resultado mais bruto, eu mostro mais ou menos na aula, não vou entrar em detalhe aqui, mas você pega a média e vê qual que é a distância entre cada elemento até a média. E aí você faz uma grande soma disso, faz uma ponderação lá e você tem o desvio médio. Isso é legal. Eu conto para vocês também, no meio dessa aula, que, poxa, o desvio médio tem uns problemas, você tem que usar módulo, porque se a coisa está abaixo da média ou acima da média, dá valores negativos e positivos, você tem que usar módulo. E o pessoal
matemático, estatístico, ao longo do desenvolvimento dessa teoria, achou melhor ter um desvio que não fosse o médio, mas fosse um desvio padronizado, um desvio que não desse problema com essa questão de resultados negativos. É o chamado desvio padrão. Esse desvio padrão, que ele vem como a raiz de uma coisa que a gente chama de variância, é uma outra medida de dispersão dos dados. Você tem a amplitude, você tem o desvio médio, você tem o desvio padrão, você tem a variância dos dados. Então, são medidas para entender quão dispersos estão seus dados. Tá? Também é importante aqui que se a gente calcular o desvio padrão dessa amostra e comparar com uma outra amostra, comparar com o resultado esperado de desvio, a gente começa a saber quão mais próximos ou não estão os resultados à sua tendência central. E a tendência central a gente já sabe que tem lá a moda, a média, a mediana, são outras medidas. Beleza. Falamos das medidas de posição de centro, falamos das medidas de dispersão, de espalhamento, agora tem medidas de posição que estão ao longo dos nossos dados, como os quartis. Quartil é um conceito importante de saber também. Se a mediana é o número, né, a posição, né, a mediana é uma posição, ela define um número que está 50% abaixo e 50% acima. E a metade da metade. Então, estou na parte de baixo, eu tenho 1, 2, 3, 5 e 8. Nessa primeira metade dos dados, o 3 é um resultado que divide a metade dos dados, os 50, em 25% primeiros e 25% segundos, vamos colocar assim. Então, essa é uma outra medida de posição que não é de centro, não é do meio, não é dos 50%, vamos falar assim, mas também não é de dispersão, ela é de posição, é de qual é o resultado que até ele eu tenho 25% dos dados. É o primeiro quartil, a gente está aqui, ó, é o número 3. Então, abaixo desse número eu tenho 25% dos dados. A mediana é um número que até ela eu tenho 50% dos dados. E aí, de maneira análoga, o terceiro quartil é um número, é uma posição que acumula 75% dos dados. Ou, acima dele, a gente só tem 25%. Também dá para olhar, em vez de olhar do início até o valor, dá para olhar do valor até o final. Uma representação muito interessante dos dados, que o pessoal também usa para ver como é que está a sua amostra, é pegar a mediana, pegar o quartil 1 e o quartil 3 e fazer uma caixinha neles. Percebam que a caixa, né, uma caixinha que pega o primeiro quartil e o terceiro, é uma representação importante, mas tão importante, que ela faz parte, que ela faz parte do nosso logo. Porque ela é muito importante, é muito usada, é muito legal usar ela. Por quê? Nela você tem algumas informações muito legais, que é a mediana, onde está uma tendência central do meu conjunto. Então, só daí você já tem uma noção de como está a média ali, a fila, né? O meio da fila. Você tem uma posição do primeiro e do terceiro quartis. Tô achando que tá travando, hein? Tá crashando aqui. Estão me ouvindo ainda? Tô travado. Ouvindo normal, Thiago. Nossa, graças a Deus. Eu não sei se você consegue ver a minha tela, mas ela estava meio lenta aqui para eu fazer coisa. Muito zoom? Então vou tentar deixar o zoom aqui, ó, no 110. Boa. Com essa caixa, e aí a gente transformou aqueles xizinhos, né, em uma caixinha aí às extremidades, a gente sabe que a mediana está aqui. Olha que interessante, a mediana está aqui. O primeiro valor está perto do 0. O último valor está perto do 60. Então, a gente já consegue ver que do primeiro valor para o último, a gente tem uma grande extensão. Além disso, a gente pega a mediana, que tem 50% dos dados, e vê que até ela está tudo muito pequeno. E mais importante, entre ela e o primeiro quartil tem um espacinho muito pequeno. Só que a partir dela para o outro quartil, ou seja, se eu estou na mediana e olho os 25% abaixo, está muito condensado. Se eu estou na mediana e olho os 25% acima, está muito disperso. Com essa imagem, essa caixinha chamada box plot, a gente consegue tudo isso. Por isso, ela é uma das representações gráficas que é utilizada para comparar conjuntos de dados. Sozinho, o box plot não diz muita coisa. É muito legal você ter um box plot que é um outro comparativo. Infelizmente, a minha lousa travou, eu tinha na lousa uns exemplos, mas eu posso deixar também depois isso passar para o André, ele passa para vocês. Alguns exemplos que a gente tem várias caixinhas, e aí, poxa, a gente compara as medianas, a gente compara o tamanho das caixas, a gente compara a extensão delas, né? E também tem um critério para saber até onde vai esse valor máximo da caixinha e até onde os valores são anômalos, são outliers. Isso também é importante quando você está como engenheiro ou como tomador de decisões.
analisando um conjunto de dados, é interessante saber o que é normal, o que faz parte de um conjunto mais homogêneo, e o que são valores muito diferentes. É a mesma coisa quando você tem uma matéria lá na Poli, e, pô, você tem 40 alunos cursando, a média da turma foi, sei lá, 7 não, tô querendo dar uma matéria difícil. A média, tá bom, 5,5, pronto. A matéria da Poli teve média 5,5. Só que, poxa, só teve uma pessoa que tirou 10. A outra pessoa, o segundo melhor dessa turma, tirou 7,5, tirou 8, sei lá. Você fala, pô, aquele cara que tirou 10, ele é um outlier, ele tá fora, tem a curva, ele tá fora da curva. Esse é o termo que a gente usa na informal, né? Ele é um outlier. Pode ter um outlier para cima, um cara que tirou 10. Pode ter um outlier para baixo, que é o cara que tirou, sei lá, 0, meio, e, pô, a segunda pior nota foi 4. Aí você vai falar, pô, a segunda pior nota foi 4. A partir dali, todo mundo tirou mais que 4. E um cara tirou meio, então ele é outlier também, ele é anômalo para baixo. A caixinha, né, tem também uma representação, na aula de boxplot a gente fala bastante disso, que tem uma regra bem prática para definir para cima e para baixo quando que você exclui, né? Quando você fala, ó, isso aqui é outlier, esse daqui é o conjunto de dados. Isso é importante. Isso tudo está dentro da estatística descritiva. Eu sugiro muito para vocês olharem essas 3 aulas, porque isso daqui é o que na prática a gente mais usa, e na matéria da Poli, que é mais conceitual e que, poxa, é o que cabe na matéria da Poli hoje, se ela tivesse talvez mais créditos, se fosse dividida em mais disciplina, talvez, ou enfim, tivesse modelado de outra forma, isso aqui deveria ter uma importância central, porque é o que realmente a gente tem que fazer como tomador de decisão. Pegar os dados, transformar em medidas, representar da melhor forma, interpretar isso da melhor forma, tomar decisão baseado nessas representações, e depois a gente faz inferência e crava o resultado. Mas até lá a gente precisa ter muito bem essa caracterização feita. Então, já que é um aulão de revisão, isso é o que é importante na vida de vocês. Agora, na disciplina, eu vou dar segmento para a gente conseguir dar em 1h30, o que é importante. Então, ó, falamos de ordenar os dados, como que uma boa representação ajuda a entender eles. Uma das representações gráficas utilizadas é o boxplot, é interessante, a gente gosta dele, tanto que está no nosso logo. Tem outras, gráficos de barras, gráficos de dispersão, diagramas de frequência, histogramas. Puta, tem uma série, aqui é um mundo, né? Dentro dessa organização dos dados tem as medidas de posição de centro, como a moda, a mediana e a média. A gente tem as formulações, né? Que mais? A gente tem as medidas de dispersão dos dados, olha a amplitude que eu falei para vocês. Tem o desvio médio, aí tem a variância e o desvio padrão. Beleza. Tem o coeficiente de variação também. O tamanho da caixinha naquele gráfico, que é dado pela diferença do terceiro e primeiro quartil, também é uma medida de dispersão dos dados. Então, pô, acho que as aulas disso vão explicando melhor, tá? Muito bem. Conseguimos, com algumas horas com algum atraso, mas pelo menos deixando o que é importante bem dito, né? Sair desses 3 pilares aqui. Falamos um pouco de estatística descritiva, falamos das técnicas de amostragem e já falamos que probabilidade é uma disciplina à parte que já está resolvida ali. O essencial já está indicado. Vamos agora para a inferência, que é o foco do curso. A inferência começa com a gente tendo que definir o que são estatísticas. E aí, olha que interessante, né? Você tem lá sua população, você extrai a amostra, e aí você tem as estatísticas ou estimadores. O que são estimadores? Estimadores são as contas que você vai fazer para inferir algo. Você tem na população um parâmetro, eu pensei que estava ali a imagem, vou pegar lá no começo. Aqui, ó. Você tem na população um parâmetro, então, por exemplo, a média populacional é um parâmetro, a variância populacional é um parâmetro e a proporção populacional é um parâmetro. E quando você chega na amostra, o que você tem são estatísticas ou estimadores. Esse estimador aqui, dado por x barra, denotado por x barra, ele é a média amostral. Ele é uma conta, o estimador é uma conta que eu faço com os resultados da minha amostra, que eu vou utilizar, então esse x barra é um estimador que eu vou utilizar para inferir sobre a média populacional, para fazer a inferência. Então, estimadores são essas contas. Estimativas são os resultados que esse estimador apresenta quando eu estou com uma amostra. Então, sorteei 15 pessoas na Poli,
vi a altura média da amostra de 15 pessoas, deu 1,73 m. Beleza, 1,73 m é a estimativa da altura média. O estimador foi média amostral, o parâmetro que eu quero estimar é a média de altura de todos os alunos da Poli. Beleza. Esses estimadores que a gente usa, eles têm que atender alguns critérios. E aí eu vou deixar para vocês, como lição de casa, olhar por que essa conta, por que esse estimador que a gente vê, X-barra, S2 e P-chapéu, por que são eles que a gente usa para estimar os parâmetros média, variância e proporção populacionais. Por quê? Olha, porque eles são justos, aí eu vou deixar para vocês entenderem o que é justeza, eles são consistentes, e eles, dentre todas as opções que são justas e consistentes, são os mais eficientes, são os que miram melhor para inferir algo. Eles têm erros? Claro que tem. Eles são resultados de amostras que são extraídas de uma amostragem probabilística. Quando eu tirar uma amostra, eu vou ter uma média lá de 1,73 m de altura das pessoas que eu tirei. Beleza, se eu jogar de novo esses 15 resultados dos alunos de volta, sortear 15 de novo, o resultado da média amostral vai ser diferente, vai ser 1,65 m. Então, o meu estimador, né, ele dá um resultado que ele não é 100%, ele não é o parâmetro, eu peguei um pedaço. Então, o que você precisa saber dos estimadores é por que são eles, então essas propriedades justificam por que são eles, mas para cada um desses estimadores, você tem uma função de distribuição, você tem como o estimador se comporta. Essa é uma parte também chave para entender estatística. Então, a média amostral tem uma distribuição. Isso é muito legal, isso é conceito-chave, né? Quando eu estiver fazendo contas que eu vou usar a média da minha amostra, média amostral, eu tenho uma chance de ter um resultado próximo ao pico dessa curva que vocês estão vendo. No eixo X eu tenho os valores que eu teria em várias amostras. Eu tenho uma chance maior de ter um resultado aqui, próximo a esse pico, que por acaso é a média da população. Então, assim, eu tenho um estimador, uma conta, um X-barra, que ele me dá um valor quando eu tenho uma amostra, e, poxa, esse valor ele varia, ele é probabilístico. Eu posso ter uma amostra azarada de pegar 15 pessoas que têm 2 metros na Poli. Eu vou estar aqui na ponta. Ele está muito longe do centro, que seria o valor verdadeiro da população, que eu nunca vou atingir, né? Porque eu estou pegando uma amostrinha de 15 e eu tenho, sei lá, 800 alunos na Poli, mais até, né? 800 numa turma, né? Mas, sei lá, tem 4.000 alunos na Poli, eu não vou conseguir com 15 chegar na altura verdadeira média. Mas toda vez que eu pegar a média amostral, é muito raro tirar uma amostra com altura de 2 metros. A maior chance ela está por aqui. Quanto melhor for meu estimador, ou quanto mais elementos eu tiver na minha amostra, mais preciso eu vou ficar em relação a esse chute, a essa inferência do todo, né? E aí, se eu estiver aconselhando vocês sem dar muita aula, porque não cabe numa hora e meia, o que você precisa saber para cada estimador? Primeiro, quais são os principais? Então, tem o X-barra, tem o S2, que é a variância amostral, e tem o P-chapéu, que é a proporção, e cada um deles tem uma distribuição. A distribuição do X-barra é uma distribuição normal. Tiago, o que é uma distribuição normal? Olha só, é uma função matemática que tem essas propriedades lá, que quando eu integro ela no intervalo, ela dá a chance de ocorrer um evento. Isso é teoria de probabilidades, é o requisito. Na aula de apresentação de estimadores, a gente toma muito cuidado para apresentar isso. Mas, objetivamente, o que você precisa saber? Quais são? X-barra é um deles, tá bom. Que distribuição tem X-barra? Normal. Quais são os parâmetros da distribuição desse estimador? O parâmetro chama μ e a variância do estimador, que é uma conta, é sigma quadrado sobre n. Então, para cada estimador, você precisa saber qual é a distribuição, qual é o seu parâmetro μ, valor esperado, e qual é a sua variância do estimador, que é um conceito um tanto complicado de entender numa primeira viagem. Mas você precisa desses 3 elementos. Qual é a curva, qual é a função matemática, e quais são os parâmetros que definem essa curva. A gente faz isso para o X-barra, que tem distribuição normal. A gente faz isso para o P-chapéu, que tem distribuição normal também. E a gente faz isso para o S2, que é a variância amostral. A variância amostral tem uma outra função, chama Q quadrado. Mas ela é uma outra função matemática e, mesmo assim, você precisa saber qual que é o valor esperado dessa função matemática e qual que é a variância dela. Com essas informações em mente, você consegue inferir as coisas. E aí eu vou mostrar quais são os tipos de inferência que você pode fazer. Vamos lá.
A primeira inferência básica é a pontual, a estimação pontual. Eu tenho uma amostra com 15 pessoas na poli, ela deu 1,73 de altura média. Eu estou querendo estimar o parâmetro média populacional e estou usando o estimador x barra, e ele me deu uma estimativa na minha amostra de 1,73. Primeira coisa que eu posso fazer para tomar decisão é, olha, esse estimador estima pontualmente o Mi. Se eu tivesse que falar agora, tudo ou nada, qual é um valor que pode estimar bem a altura média do aluno da poli, eu vou falar, olha, baseado no que eu tenho na minha amostra, é 1,73. Pronto, pontualmente eu estimei o Mi a partir do x bar. Isso é simples, né? Assim, estimação pontual é uma coisa simples. Cada estimador foi escolhido por ser o mais adequado e a estimativa que ele dá, né, no resultado de uma amostra, é a estimativa pontual mais próxima que você vai ter do parâmetro. Até aqui tudo bem. Então, isso foi simples. Se o mundo todo fosse assim, era fácil, né? Eu não tenho a variância da população, mas eu tenho da minha amostra, eu posso usar a variância da minha amostra como uma referência para o desconhecido da população. A gente usa essa estimação pontual, que consiste em substituir ou utilizar esse valor obtido no lugar do parâmetro, a gente usa ele mais para frente. É por isso que a gente dá a estimação pontual. Não é que você vai pegar e vai falar, olha, vou adotar que a altura dos caras politécnicos é 1,73. Você não pode sair fazendo isso para qualquer coisa, porque se eu pegasse uma outra amostra que desse 1,68, você estaria fazendo também isso. Agora, se você não tem informação nenhuma e tem uma amostra, essa é a estimativa mais próxima que você vai ter do parâmetro. Então, beleza. Estimação pontual é isso. Aqui começa a mesma brincadeira e aqui o pessoal começa a se perder porque precisa desses conceitos de funções que eu mostrei para vocês, precisa entender os parâmetros dos estimadores. E aí aqui você começa realmente a inferir. Agora, em vez de ter pontualmente a altura média do politécnico para eu tomar uma decisão, eu quero saber um intervalo em que a verdadeira altura média está contida. Então, eu tenho uma amostra que me deu 1,73, só que eu faço uma conta, sabendo que eu estou usando o estimador x barra, e ele tem aquela distribuição que a gente viu, eu faço uma conta para descobrir extremos. Então, a partir deste 1,73, eu calculo uma coisa chamada erro padrão, e aí eu falo para vocês, olha, a verdadeira altura do politécnico está entre 1,70 e 1,76. Eu peguei minha amostra com uma estimativa pontual, que era x barra, e eu fiz uma conta considerando essa distribuição de probabilidades, esses parâmetros, e eu cheguei num intervalo, num extremo inferior e superior de a verdadeira média, o parâmetro, o valor do parâmetro, está contido entre 1,70 e 1,76. Você tem chance de estar errado? Tem. Se você sortear outra amostra, vai ser outro x barra, vai ser outro intervalo. E aí você associa esse intervalo que você está tomando decisão com o que a gente chama de confiança. A chance do parâmetro, do valor do parâmetro não estar no intervalo 1,70 e 1,76 vai ser de X%. Então, você tem 95% de confiança, 95% é um valor que a gente adota mais comumente aí, não é uma regra fixa, mas 95% é um valor que é bem usado. Então, se eu construir um intervalo com 95% de confiança, quer dizer o quê na interpretação física? Este intervalo contém o parâmetro em 95% das vezes que eu usar ele, né? Então, a chance de eu estar errado é 5%. Ele não vai estar fora. Mas, se eu quiser um intervalo mais confiante, eu ponho a confiança mais alta. Isso vai dar um intervalo mais largo, mais curto. Enfim, você trabalha com pegar a amostra, transformar isso em limite inferior e superior e falar, o parâmetro está aqui, está contido aqui. E a minha confiança é 95%, é 90%, é o valor que eu adotei de confiança. Para isso, você precisa, né, saber a distribuição do seu estimador. Então, por exemplo, aqui cai uma normal padrão. Para isso, você precisa saber, né, os parâmetros que ela precisa envolver. Então, a variância dos dados a variância populacional era um parâmetro que você tem que dar. E tem o número de elementos da amostra. Uma coisa que eu posso dizer para vocês com toda intuição que a gente tem em problemas físicos é o seguinte: quanto mais elementos eu tiver na amostra, mais preciso vai ser o meu resultado. Então, poxa, meu intervalo de confiança, para esse exemplo que eu estou dando, ele é a média da sua amostra menos uma conta toda feia, que tem um raiz de n numa divisão. Isso quer dizer, né, esse é o limite inferior. O superior é pegar essa mesma conta feia, só que somar, né? Se eu aumentar bastante os elementos que eu tenho na minha amostra, o intervalo vai ficando mais preciso.
A diferença lá, x barra menos essa conta feia, vai ficando mais próximo. Então, quanto mais elementos eu tiver, mais preciso fica o meu intervalo. Então, eu acho que uma das ferramentas de inferir o que está na população partindo da amostra é construir um intervalo de confiança. Essa é uma ferramenta. Você usa o intervalo para entender onde está o parâmetro, né? Entender onde ele está morando. Ó, vamos pegar um exemplo aqui que não podia ser diferente. Fala sobre a altura de uma amostra, né? Você tem 25 elementos numa população, o desvio padrão da altura é 10 centímetros, você já sabia disso, você tem que saber disso no começo, e a minha amostra deu 1,63. E eles pedem, ó, estime a altura média da população, a gente pegou 25 elementos, mas a população tem vários, através de um intervalo com 95%. Aí a gente fala, olha, eu tenho 25 elementos, eu tenho essa informação aqui, eu tenho x barra. A confiança é 95%, existe uma formulação matemática, e quando eu aplico essa formulação, eu chego no intervalo de 1,59 e 1,67. Então, este intervalo que eu cheguei aqui contém a altura média da população com 95% de certeza, de confiança ou de probabilidade. Essa é a conclusão. Se eu jogar fora essa amostra e pegar outra amostra, o que muda é o intervalo. Percebe? O parâmetro μ, que eu não conheço, ele está lá fixo, ele tem um valor, eu só não sei qual ele é. Quando eu pegar outra amostra, eu vou ter outro intervalo, que também vai estar em 95% das vezes contendo o parâmetro. Pode ser que numa outra amostra que eu sorteasse, o intervalo fosse de 1,55 a 1,75. Tudo bem, mas ele conteria o valor do parâmetro μ com 95% de probabilidade. Essa é a ferramenta intervalo de confiança. Você usa para ter uma noção dos extremos. Até onde esse parâmetro pode ir no máximo ou no mínimo com X% de confiança. Para a média é assim, você tem o da variância, você tem o da proporção, tudo mais. Se você não tem aquele parâmetro sigma, que tinha lá nesse exemplo que eu dei, você vai usar uma outra distribuição, mas o conceito é análogo. Você vai chegar numa conta que vai dar extremos para você de onde o valor do parâmetro está. Então, para saber mais, você pode ver essas aulas, mas acho que um pouco do problema é esse. Ó. Tem um problema com proporção. Você tem uma moeda que foi lançada 150 vezes e teve 90 caras. Aí você fala, pô, a proporção de dar cara nessa amostra é 60%. Vou fazer um intervalo de confiança para ver se a proporção da moeda é diferente de 0,5, né? Vou ver se onde está o parâmetro proporção de caras na minha população. Eu só tenho uma amostra com 150 elementos que retornou 90 resultados cara. Aí a gente faz o intervalo e descobre que está entre 0,53 e 0,67. Aí você fala, opa, parece que essa moeda pode estar viciada aqui, ela deve ter alguma coisa que está esquisita. Esse é um problema de proporção. O problema de variância vai ser isso também. Poxa, a minha variância da amostra está aqui e eu vou fazer um intervalo para saber onde está a variância da população. É nesse sentido, entendeu? No mínimo, a proporção da população é 53% de chance de dar cara. Por quê? Porque esse é o intervalo que a gente teve, esse é o valor mínimo para ela. Ele pode estar errado, pode ser que o parâmetro seja 0,5, pode ser que o parâmetro seja 0,45, pode ser que seja menor que esse número aqui. Pode. Quantas vezes isso acontece? Olha, a chance de eu estar errado é 1 menos a confiança que você adotou. Nesse caso, a confiança é 90%. Então, pô, em 10% das vezes, o valor da proporção verdadeira não vai estar aqui nesse intervalo de 0,53 a 0,67. Então, é o que a gente tem como analistas de dados, como interpretadores do problema, para tomar decisão. Se eu estou vendo que a minha moeda foi lançada várias vezes e o intervalo de confiança não está com 0,5 dentro dele, então eu possivelmente vou tomar a decisão, assumindo essa confiança de 90%, eu vou falar, olha, essa moeda aqui é desonesta, cara, ela tem uma chance maior de dar cara do que de dar coroa. Qual que é essa chance verdadeiramente, que seria a proporção populacional, eu não vou saber. Mas no mínimo é 53% e também não passa de 67%. Mas o intervalo de confiança me deu essa possibilidade de analisar o problema com esses extremos. Indo para o lado prático, a gente usa, às vezes, os intervalos de confiança para analisar, por exemplo, dados ambientais. Você tem lá um determinado... Por que meu vídeo saiu, será, hein? Estão me ouvindo ainda? Ele só desligou aqui. Boa. Não, voltou. Voltou normal. Boa.
Ele só saiu, eu nem mexi aqui, ele só desabou. Eu tenho lá uma determinada quantidade de ferro no solo, só que, poxa, a minha área dos hectares que eu estou analisando esse solo aí, eu quero saber quanto ferro tem nele, ela é muito grande, então eu tive que fazer uma amostra. Eu tive que fazer uma amostra para saber quanto tem de ferro em média. E aí eu descobri que deu uma média de 25 mil ppm, a gente analisa ferro no solo com ppm. 25 mil é o valor da média. Só que eu falo, pode ser que eu tenha pego uma amostra, sei lá, não amostrei direito, ou eu peguei poucos elementos. Eu queria saber até onde a verdadeira média, que é, de toda essa área que eu estou mostrando um pedacinho, eu quero saber até onde essa verdadeira média pode ir. Ela é 25 mil na minha amostra, mas eu quero um intervalo de confiança. Aí você faz o intervalo e descobre que está entre 20 e 30 mil ppm. O pessoal fala, se no máximo a sua amostra do seu solo tem 30 mil ppm, ele tem uma classificação X. O pessoal já toma decisões baseado no intervalo de confiança, no valor máximo que ele tomou. E aí o pessoal chama o intervalo máximo de confiança, né? Do inglês fica Upper Confidence Limit, ou Upper Confidence Level, de UCL. Aí a gente calcula o intervalo de confiança de 95%, e o valor do intervalo superior é uma métrica. O pessoal que trabalha com dados ambientais chama isso de UCL 95, que é nada mais, nada menos do que o valor máximo que você tem no intervalo de confiança. Por quê? Porque essa é a ferramenta que eu tenho quando eu tenho um conjunto de dados para tomar decisões. Então, lá no concreto, eu que sou engenheiro civil, a gente faz isso também, tira uma média lá do concreto, da resistência dele, e, vê assim, qual que é o 5% menor valor que esse concreto pode ter. A resistência mínima, assim, eu pego lá, faço um intervalo de confiança e pego 5%, só 5% das vezes vai ser menor que essa resistência. Então, adotar limites de resultados de inferência como esse é um pouco do nosso trabalho enquanto engenheiro. A gente pega essa ferramenta, faz a inferência, chega nos limites e usa eles para interpretar o problema que a gente está tendo. Então, acho que passei bem aí por como usar o intervalo de confiança e é o primeiro exemplo de inferência que a gente usa mais na marra. Eu vou tomar uma água, porque o que eu vou falar daqui em diante em alguns minutinhos, uns 20 talvez, sobre teste de hipótese, que é uma outra ferramenta. Depois do teste, a gente vai expandir o teste de hipótese para vários casos, que vai se chamar ANOVA. E no final eu vou falar de regressão, que é uma coisa um pouquinho mais intuitiva. Mas, assim, o que eu quero saber de vocês até agora que estão acompanhando aqui é se está claro quais eram os pilares para usar a inferência, que essa parte a gente passou bastante conversando e são pilares pré-requisitos, e se ficou claro como que é essa ferramenta de inferência, e o que é inferir? Inferir é isso que eu estou falando, é pegar o resultado da amostra, transformar no intervalo e tomar decisão com intervalo. Quando eu tomo água, se tiver tudo bem, manda no chat aí que está tudo bem, se tiver alguma dúvida, faz, se quiser que eu olhe o exemplo mais esmiuçado, a gente olha, enfim. Me avisem aí enquanto eu estou dando uma pausazinha aí, só para saber se está tudo ok. No YouTube tudo ok? Boa. Tem gente vendo pelo YouTube? Opa, o pessoal respondeu que está tudo certo. Então, beleza. Vou tomar mais um gole, vai? Então, beleza. Uma das ferramentas é intervalo de confiança. Para você que está vendo isso como uma matéria, né? Você está vendo como resolver a matéria, eu falei o principal, que é saber o estimador que você vai usar, por exemplo. S2 é variância amostral, ele está estimando o parâmetro variância populacional. Ele tem uma distribuição, que é lá aqui quadrado, ela tem aqueles parâmetros, valor esperado e sigma, que a gente precisa saber. E de posse disso, a gente chega numa formulação para o intervalo. Então, o pessoal no começo, relembrando um pouco o começo da minha monitoria em estatística, tinha muito a formulação e os exercícios. Só que se você não entender como isso foi montado, e especialmente como aplica isso, tem uma parte também de saber se você só quer a parte de baixo do intervalo, a de cima, tem algumas partes, né, no curso antigo de você pegar o resultado das distribuições em tabelas, hoje talvez você já possa pegar no Excel, tem uma certa parte que é entender como funciona esse desenho e essas funções, entender o que são esses elementos, para você, de fato, aplicar a fórmula corretamente, sabe? Tem uma parte muito típica que é isso, né? Você tem lá sua média amostral, que é o x-barra, e você tem o valor de sigma.
Então, você tem essa formulação aqui. Só que se você não tem, você estima sigma por S. Aí você cai em outra distribuição, que dá outra fórmula. Só que do jeito que a gente se propôs a explicar isso, e está lá no resumo, e virou agora no e-book, está nas nossas aulas, o que eu realmente espero é que você entenda como isso foi montado, porque depois a consequência de mudar a formulinha que você usa, ela é muito direta. Você vai falar, poxa, quando eu tinha o sigma, era essa distribuição aqui. É claro que se eu não tenho sigma, eu tenho mais incerteza, então não dá para usar a mesma fórmula. E aí não usar a mesma fórmula cai em outra distribuição. Mas tudo bem, distribuição é uma função, eu não preciso entender ela 100%. Ela é uma ferramenta, ela é uma outra função, tá bom. Qual que é o nome dela? É T-Student, legal. O que eu preciso para saber o valor da T-Student, que antes eu pegava na normal, agora eu tenho que pegar na T? O que eu preciso saber? Você precisa saber como olha a tabela dela e ter uma noção intuitiva de como ela funciona. Beleza. A fórmula agora, depois que você entendeu os conceitos, ela fica muito clara. Para variância, isso é muito verdade também. Para variância, isso é mais importante até. E isso é chave. Isso é o mais importante para você entender teste de hipótese. No intervalo de confiança, você pode quebrar o problema em 40 casos, com 40 fórmulas, e você se dispor a não entender o problema e ficar aplicando os casos. No teste de hipótese, você não consegue. Por que acontece? Teste de hipótese é uma outra ferramenta que daí está relacionado a aceitar ou não uma verdade que está atualmente em vigor. Então, você tem lá duas hipóteses e você vai testar se essa hipótese que está aceita atualmente vai ficar por aí, ou se você consegue estatisticamente refutar ela. Teste de hipótese é uma outra ferramenta, então o intervalo dava os extremos, o teste de hipótese testa uma ideia, testa uma hipótese, testa uma sentença matemática, tá? E para testar uma sentença matemática, você precisa do que está atualmente aceito, isso também é tranquilo, só que você precisa do que você quer alternativa, né? Tipo assim, há uma verdade aceita e há uma que você quer provar. Essa que você quer provar, ela depende de ser... Ela depende de você modelar o problema. E aí o que acontece é, essa parte de hipótese alternativa, ela é muito da interpretação do usuário, do aluno. Você vai ler o enunciado, você dificilmente vai ter essa hipótese escrita, ela vai estar em texto, falando mais ou menos qual que é a desconfiança e o que você tem que fazer. Se você monta isso daqui e chega que a hipótese alternativa é x barra diferente do valor... x barra não. Média populacional diferente do valor atualmente aceito, vai dar um resultado. Se você não entendeu isso e monta média populacional maior que o valor atualmente aceito, é outro teste, é outra coisa, é outro resultado e você vai estar errado. Então, aqui, quando a gente chega em teste de hipótese, você já não consegue mais ficar decorando cada caso. Você tem que entender um pouco qual foi a ferramenta usada para você definir a hipótese que você quer refutar e a hipótese alternativa, no caso, e você vai usar todo aquele ferramental que a gente viu ali. Qual que é a distribuição, tal, chega numa fórmula, mas ela fica muito mais difícil se você só quiser decorar. Eu acho que vale muito mais a pena você entender mais ou menos como montou, tá? Então, vamos falar do teste. Começou um teste de hipótese. Você tem na mão uma ferramenta que pega o que é aceito atualmente e, estatisticamente, você vai ver se você consegue refutar isso. H0 é a hipótese aceita atualmente, H1 é a hipótese alternativa. Resultado, conclusão do teste. Você vai pegar sua amostra, vai tirar algumas medidas com o seu estimador, vai usar toda aquela formulação matemática que depende das funções e das propriedades, vai chegar num resultado final, que você vai comparar lá a amostra com um valor de barreira, um valor crítico, e a conclusão é o quê? A conclusão é, rejeito H0, então eu tenho evidências estatísticas para refutar H0, para dizer que H0 não é verdade, ou não rejeito H0. Você monta um teste de hipótese pensando na rejeição da hipótese H0 ou não rejeição. Vamos manter as coisas como estão. Vamos dar um exemplo interessante aqui. O exemplo é, uma moeda lá foi lançada 200 vezes e eu obtive 127 coroas. Isso é uma amostra que deu uma proporção de 63,5% de coroas. Você já suspeitava que essa moeda fosse desonesta para a coroa, ou seja, que o resultado da coroa tinha maior probabilidade de ocorrer. Então, você já suspeitava que a moeda era desonesta.
E você foi lá, fez um experimento e teve um resultado amostral de 63,5% de probabilidade de dar coroa. E aí, qual que é a ideia? Faça um teste para verificar a desonestidade da moeda. Beleza, essa é a ideia. Se no intervalo de confiança a gente tinha a nossa confiança do parâmetro estar lá dentro do intervalo, o que a gente tem aqui nos testes de hipótese é a chamada significância. É a chance de não estar falando besteira. É a chance de errar ao tomar uma decisão baseada no teste. Então, aqui no teste de hipótese, a gente tem 5% de chance de a conclusão ser errada, que a gente vai chamar de significância. Então, ó, vamos ver qual que é a verdade atualmente aceita. Você tem uma moeda, você não tem o que fazer, você está suspeitando que ela é desonesta. Então, atualmente, o que vigora é a moeda é honesta. O que eu quero testar é a moeda não é honesta, a moeda é desonesta. Matematicamente, isso se traduz em a proporção populacional, a proporção dessa moeda, o verdadeiro valor de proporção coroa, é igual a 50%. E a moeda não é honesta, nesse caso, a gente falou que estava suspeitando que tinha maior chance para coroa ocorrer. Então, a hipótese alternativa nossa era P maior que 0,5. Se você, desavisado, põe um diferente aqui, que a moeda é desonesta, mas tanto faz para cima ou para baixo, é um outro resultado. Você já está errado. Por isso você precisa prestar atenção no problema. Essa tradução, a moeda não é honesta, traduzindo para P maior que meio, depende totalmente da sua interpretação. E é por isso que lá no começo os resumos de estatística não conseguiam dar conta disso, porque tem uma parte que você tem que ter entendido o problema. Beleza, entendemos o problema. Montamos aqui. Proporção igual a 5, proporção maior que 5 é o que eu quero provar. Eu vou pegar o meu estimador, que é P-chapéu, 63,5. Eu vou pegar os parâmetros que eu preciso, que é o valor esperado, e a variância, ou agora desvio, do estimador. Calculei aqui também. Aí, eu sei que o meu estimador, ó, P-chapéu está aqui, eu sei que o meu estimador, ele tem essa distribuição de probabilidades. É uma distribuição normal. E o valor que está aqui no meio, normalmente é o valor esperado. O valor esperado calhou de ser a verdade atualmente aceita. O pessoal montou para dar certo, exatamente assim. Então, meio está aqui, essa é a verdade atualmente aceita. Eu vou calcular um valor crítico, porque, pensa isso aqui, no eixo X eu tenho P-chapéu, é o resultado, a proporção amostral de uma amostra. Sempre que eu tiver uma amostra, é um ponto que cai aqui no meio desse eixo X aqui. Então, eu quero saber um valor crítico, para falar assim, se a minha amostragem cair além da barreira, cair nessa parte em vermelho aqui, se eu tiver um P-chapéu da minha amostra maior que esse crítico, poxa, a chance de eu estar pegando uma amostra azarada, mas que pertence ao conjunto que tem um pico no 0,5, ela é tão pequena que, cara, eu vou falar, olha, se eu peguei a amostra para além da barreira, eu vou falar, a moeda é desonesta. Esse valor é crítico, ele me ajuda a decidir. Se a minha amostra cair além do crítico, eu vou falar que a moeda é desonesta com 5% de chance de estar tomando uma decisão errada e pronto, a moeda é desonesta. Se ele cair abaixo do crítico, nesse exemplo, eu vou falar, olha, não dá para dizer. Vocês estavam suspeitando que a moeda era desonesta, a gente fez o experimento, eu cheguei num valor crítico, só que a minha amostra não passou o crítico. Então, não tenho evidência estatística para dizer que a moeda é desonesta. Pode ser só uma suspeita aí sua, mas passou. Não tem como rejeitar H0. E aí a gente usa esse exemplo, né? O valor crítico era 0,557, era 55,7%. Então, este era o valor crítico. Como a minha amostra caiu além da barreira, eu vou rejeitar a hipótese nula. E aí a gente usa bem a frase típica que você tem que usar quando você aplica um teste, que é assim: como o meu valor calculado é maior que o crítico, beleza. Como o meu valor excede a barreira, que nesse caso é uma barreira para cima aqui, rejeito H0. Beleza. Então, conclusão do teste. Você tem duas hipóteses, rejeito ou não rejeito. Nesse caso, como caiu além da barreira, rejeito. Aí vem a parte do analista, que é, ou seja, aí você traduz isso para a pessoa leiga, que não sabe do problema. Rejeito H0. Ou seja, posso afirmar que a moeda é desonesta com maior probabilidade para coroa, e a chance de eu estar errado ao assumir isso é 5%. Ao nível de 5% de significância. Depois a gente corrige essa parte aqui. Mas beleza. Eu acho que esse é o ponto do teste. Rejeito ou não.
E aí, a gente vai cair em alguns casos que pode ser que a minha hipótese alternativa, né, a minha H1, nesse caso, ela era um parâmetro, o valor é maior, o parâmetro tem uma... H0 é uma igualdade, e H1 pode ser maior que o parâmetro atualmente aceito, o valor atualmente aceito, pode ser menor que o valor atualmente aceito, pode ser diferente que o valor atualmente aceito. Então, nesse exemplo que eu mostrei, a gente tinha uma cauda só para analisar. Pode ser que no outro exemplo eu tenha só diferença. Eu falo, cara, o valor atualmente aceito é esse para o parâmetro e eu estou querendo testar a diferença. E aí, diferença pode ser para cima ou para baixo. Aí, aqueles 5%, eu teria que jogar uma cauda para um lado, uma cauda para o outro. E aí, isso também cai matematicamente numa conta de valores críticos. E aí, ó, se eu tiver uma hipótese desse jeito, eu vou comparar o meu valor da amostra com esse valor crítico aqui. Se eu tiver outra hipótese, eu vou comparar com esse outro. Em todos os casos, se você entendeu como isso é feito, você não vai ter problema em pegar os valores nas tabelas e você não vai ter problema em entender a formulação, que é a parte mais importante que eu acho aqui. Aí você tem alguns casos, poxa, igual a gente fez no intervalo de confiança. Se eu não tenho, às vezes, um parâmetro importante, eu estimo com outro, eu mudo a distribuição. Aí eu vou testar, por exemplo, a variância, que é um outro estimador. Eu vou ter... Cadê? Eu vou testar a variância, que é um outro estimador. Eu vou ter outra distribuição de probabilidade. Eu vou ter outro jeito de calcular o valor crítico. Então, no fundo, o que a gente faz é sempre isso. A gente tem um jeito a gente molda o teste de hipótese com a verdade que é atualmente aceita, a hipótese alternativa, que depende da gente definir ela, entendendo o problema, é uma expectativa prévia que você já tem, e aí a gente calcula um valor da amostra e um valor crítico, compara esses dois e rejeita ou não o teste. É isso. Essa é a ferramenta teste de hipótese. Aí a gente começa a expandir isso. Eu falo, cara, eu não vou testar uma hipótese só com um valor, que é assim, ó, minha variância é igual a um valor ou diferente dele. Eu posso começar a comparar duas populações. Putz, aí você já tem a população A com seu próprio parâmetro, sua própria variância, sua própria proporção. Eu tenho a população B e eu estou querendo saber se elas são iguais ou não, são diferentes ou não. Você começa a usar essa base que a gente construiu de testar hipótese, ter um valor de barreira e um valor de amostra, expandido para duas populações. Você continua ainda caindo numa função de distribuição, num valor de barreira e num valor amostral, e você continua falando se rejeita ou não o teste. Posso dizer ou não que as médias são iguais, que as populações são iguais, que as populações são diferentes. Quando você vai testar variância, você vai cair num teste que é chamado teste F, e aí você testa as duas variâncias, e aí também tem um valor de barreira e um valor da sua amostra. Então, passando por cima sobre o que é essa ferramenta, né, de inferência estatística. Ela é uma ferramenta que você vai comparar coisas, comparar um parâmetro com um valor aceito, comparar um parâmetro com o parâmetro de outra população, e você vai ter sempre essa ideia. A conclusão é rejeita ou não a hipótese nula, e você tem um valor amostral e um de barreira para você tomar essa decisão. Só que chega um ponto, essa é a parte mais amedrontadora de tudo, que a gente estava comparando duas médias. Aqui eu vou ter que correr um pouquinho para caber mais ou menos no tempo, em mais 10, 15 minutos, vai? Chega um ponto que o teste de hipótese ele fica limitado, porque até testar duas populações, que é o caso anterior aqui, já dá uma certa complexidade matemática. Se eu tivesse 3 populações, isso daqui fica uma doideira. Se você começar a olhar na mão isso daqui, você vai ver que não dá para 3 populações, 4 ou 5, usar a mesma estratégia que a gente usa para 2. Então, primeira coisa, para uma população só, você entende a ferramenta, você entende como usa toda aquela distribuição e ferramental de probabilidades que a gente viu no intervalo de confiança, como que a gente usa no teste de hipótese. Beleza. Teste de uma população, de um parâmetro, faz você entender e se adaptar com a ferramenta. Depois a gente expande isso para 2 populações, e é realmente uma expansão. Por isso que tem que entender a primeira, tem que entender o requisito para poder ir para 2 populações. Beleza, em 2 populações você já vê que a formulação fica mais complicada, mas o procedimento é o mesmo. Com 3 ou mais populações, ficaria impossível testar da maneira que a gente testa. E aí a gente começa na nova, que é o seguinte,
é testar, e aqui a gente só vai falar de médias. A gente até então estava testando média, proporção e variância, mas agora para testar médias com mais de duas populações, dois parâmetros, né? Quando você tem que comparar mais de duas populações, então 3 ou mais, fica muito difícil de fazer isso com aquele ferramental. E aí você vai criar essa hipótese aqui, ó. Todas as K populações que eu tenho, que podem ser várias, tem todas a mesma média populacional. E você só quer testar se há pelo menos uma diferente. Então, qual que é a ideia aqui? Esse teste vai te dizer se de todas essas populações que você está pegando, se tem uma, pelo menos uma, que é diferente das demais. Pode ter duas diferentes das demais, pode ser todas diferentes entre si, mas só quer saber se uma é diferente das demais. Para fazer isso, gente, é uma parte que intuitivamente fica um tanto complicado, mas você vai se acostumando. Você começa a comparar várias médias ao mesmo tempo, mas não com o estimador que você usava, que era o x-barra ou aquela formulinha. Você começa a olhar isso através de variâncias. Você divide o problema em todos os meus dados de todas as populações têm uma variância total. Existe uma parcela dessa variância total que está entre amostras. E tudo que não está entre as amostras, entre as populações, é resíduo. E aí, qual que é a ideia? Se tudo for muito parecido, né? Se todas as populações forem muito parecidas, a variância, que é uma dispersão, né? Mas a variância entre as amostras, as diferenças entre as amostras são pequenas. Então, do todo, de todas as amostras, pouca parcela é explicado pelas diferenças entre as populações. É quase tudo resíduo. E aí a gente começa a falar que as médias vão ser todas iguais, ou que eu não consigo afirmar que tem uma diferente, por conta de uma variância. Eu estou olhando um teste de médias, analisando variâncias. Por isso que o nome é análise de variância, ANOVA. Mas ANOVA, mesmo que tenha variância no nome, ele testa médias. Essa é uma parte complicada. O ponto é que a gente decompõe o problema em variância ou fonte de variação total, fonte de variação, nesse exemplo, entre amostras e resíduo. E você cai, já que você está tratando de variâncias, né, como você decompõe o problema em variâncias, você troca um teste que é de médias, você traduz ele num teste entre variâncias. E até aqui a gente tinha explicado o teste de hipótese de duas populações, e essas duas populações tinham um teste de variância. Então, essa parte aqui é um subtópico anterior, só que agora usado para valer, na sua potência plena, que é assim, estou com K populações diferentes e quero testar se tem a média de uma delas pelo menos diferente da outra. Eu transformo isso num teste de variâncias. O teste de variâncias é um teste que consiste em definir um valor crítico com a distribuição do teste de variâncias, que é uma F, e se a minha amostra cair além da barreira, eu vou rejeitar, se não cair, eu não rejeito. Então, você traduziu um problema de testar médias em uma análise de variância, que a gente chama. Tudo isso é levado, sumarizado num quadro de análise de variância, ou tabela de análise de variância. Nela, você preenche os resultados, ou você pede num Excel da vida os resultados, ou você pede num R, num Python, uma análise de variância. Ele devolve essas informações e ele chega já com o valor dessa estatística da sua amostra, F amostral, e você vai comparar isso com o valor crítico. Então, é assim que você rejeita ou não, é assim que você testa várias médias ao mesmo tempo. Só que cai num problema que você decompõe tudo em variâncias. Essa parte eu realmente, se eu sugerir bastante aula, acho que essa daqui, a primeira de análise de variância, a gente toma todo o cuidado e carinho do mundo para explicar. Porque daí você testa as diferentes médias, só considerando que você tem K populações, mas é um fator só. São, sei lá, diferentes populações de dados, mas você só tem... Deixa eu pegar o exemplo que eu uso aqui. Acho que é a durabilidade dos pneus. Você tem várias marcas, 3 marcas, e você está testando a durabilidade entre as marcas. Você só tem essa diferença aqui, marca. Depois, você vai expandir essa tabela de análise de variância para outros casos, como o dos trigos, tinha as marcas dos trigos e a variedade do trigo.
Aí você começa a ter 2 fatores para testar simultaneamente as médias entre marcas e entre variedades. Começa a ficar um negócio que é o que eu estou tentando explicar aqui. Se você souber o conceito, você entende a generalização. Quando generaliza, vira algo concreto, vira uma tabela que você tem que preencher, vira uma fórmula que você tem que inserir valores. Mas se você não entender o conceito antes de expandir, você não vai conseguir resolver nada. É mais ou menos isso. Realmente, em 1h30, explicar a nova, considerando que eu tive que explicar o que é estatística lá no começo, é muito complicado. Mas, as aulas são a nova, tem uma explicação, ela tem 38 minutos, ela é uma aula... A gente realmente tenta engatinhar com isso aqui para fazer sentido, essa coisa de decompor o problema. Depois tem uma aula de 20 minutinhos só de exercício, mas é um exercício mastigado ao limite, para você entender o conceito mesmo. A partir dali, a gente só tem mais 2 aulas que são as extensões, que vai ser a nova com 2 fatores e depois com 2 fatores e repetição. Aí é o pior caso. Se você chegar nesse 4º vídeo aqui, tendo entendido tudo, você matou o problema, porque você vê o primeiro, entendeu, vê o exercício, entendeu, dificilmente você não vai entender a expansão, porque daí é uma propriedade, né? Os matemáticos são muito espertos, cara, os estatísticos são muito espertos. Eles fazem, muito bem feito, uma coisa no 3D para depois levar para o RN, né? Vocês estão... A gente tem Algelin 1, aí vai tudo no V3, beleza, entendemos V3, Algelin 1. Aí chega no Algelin 2, a gente pode ficar meio confuso, mas os caras não estão confusos nem um pouco de trabalhar na 15ª dimensão. Então, estatisticamente, é mais ou menos essa questão mesmo. O V3 nosso começa com a nova, e a expansão é o 2 fatores, 3 fatores. Se você quiser levar essa analogia para trás, né, mais para trás, o V3 é intervalo de confiança, entendendo tudo que chegou lá no intervalo, e aí teste de hipótese usa tudo aquilo e começa a expandir. Teste para 2 populações, tal, chega na nova e vai embora. Acho que é um pouco isso. Para fechar, gente, eu acho que é uma aula que deve dar muita dúvida, mas se você já fez a disciplina, pelo menos você está entendendo o sequência lógica aqui do negócio. Tem um outro caso que é quando você tem 2 variáveis aleatórias, mas que você quer ver a correlação entre elas. Então, você tem a altura dos indivíduos e o peso. Sei lá, ou a altura dos pais e a altura dos filhos. Pronto. Então, você tem 2 variáveis que são distintas. Uma é a altura dos pais, é uma variável aleatória que está lá fixa, o seu universo amostral são os pais. E você tem a altura dos filhos, que é um outro universo amostral, uma outra população. Mas você tem uma noção de que estas variáveis estão correlacionadas ou dependentes, né? Você tem uma associação, possivelmente filhos de pais altos devem ter uma tendência a serem altos também, né? Alguma coisa assim. Então, não são variáveis independentes. E aí, como que você analisa isso do ponto de vista de estatística? Você tem as correlações e as associações, né? A parte mais intuitiva disso, acho que a gente consegue entender. Tem a altura do pai, a altura do filho, olha lá. Quanto mais alto o pai, mais alto o filho, mas aqui tem muita dispersão. Se eu tiver algo mais próximo dessa reta aqui, eu tenho uma correlação mais bem definida. Existe um coeficiente para analisar isso, que é o coeficiente de correlação. Nesse caso, como é uma reta que a gente está tentando estimar, é um coeficiente de correlação linear. Mas nada mais ele é do que uma medida que você tira da sua amostra para ver o grau de associação entre 2 variáveis. Igual a gente tinha a média dos nossos dados, a variância dos nossos dados, como medidas de posição de centro e posição e de dispersão, esse coeficiente de associação ou de correlação, ele é uma outra medida. Ele ainda é estatística descritiva. Vocês vejam que eu estou pondo um gráfico aqui para interpretar o problema. Então, beleza, você tem uma medida que chama coeficiente de correlação, esse Rzinho. A gente explica ele como funciona, tem uma formulação matemática por trás, a gente faz a conta para ele, chega lá em um valor, se ele está próximo de 1 ou de menos 1, ele é forte, tem todas umas propriedades assim, mas ele é uma medida. Aí vem a inferência. Pronto. Nós temos uma medida. Agora, parece que os dados são fortemente relacionados por uma reta. Eles têm uma associação que eu poderia usar uma função, que é uma reta, um ax mais b aqui, para definir essa associação entre x e y. E aí eu quero, a partir dos dados de uma amostra, construir um modelo que tenha essa função. Começa por aí. Eu quero explicar y a partir de x. Só que o meu y que eu vou explicar, percebam que ele está com um chapéuzinho. Ele é um y estimado. Por quê? Porque esse y parte de um conjunto de dados que é uma amostra. Então, portanto, o meu modelo, a minha função que eu vou ter no final do dia, vai ser também um modelo que é
probabilístico também é uma estimativa, também é um estimador. O meu modelo de regressão, fazer uma reta a partir dos dados de uma amostra, também é uma variável aleatória. E por conta disso, a gente precisa usar inferência. E aí a gente ensina como usa inferência, a gente tem alguns cálculos das medidas do, por exemplo, coeficiente angular e linear, ainda descritivo, tive uma amostra, eu posso calcular esses coeficientes, mas para fazer a inferência mesmo, construir um modelo, checar se o modelo é significativo ou não, eu tenho que construir algum teste, eu tenho que fazer uma inferência. Então, eu calculo essas medidas, o coeficiente de correlação, coeficiente angular e linear de uma amostra, mas eu tenho que inferir a população de onde ele veio, porque eu tenho uma amostra, né? Então, eu preciso usar inferência. E como que eu uso inferência? Olha, eu posso usar testes de hipótese, estou mostrando o teste aqui, e olha que engraçado, esse teste de hipótese para checar a associação das variáveis linearmente, ele recai num quadro de análise de variância. Por isso que esse tema cai no final só do curso e não lá no começo. Então, é o mesmo ferramental, vamos colocar assim, um teste de variâncias que eu vou usar no final do dia para explicar a associação entre variáveis. Mas é um teste de análise de variância, né? Um teste de hipótese usando mais ou menos o ferramental que você já tinha acabado de usar com a ANOVA. Então, a gente chamou isso aqui de ANOVA para regressão linear, né? Então, por isso que chega aqui. Mas agora o ambiente é testar a associação entre variáveis. Aí, depois disso, você pode testar, poxa, o coeficiente angular do seu modelo, o coeficiente linear, você pode testar a associação, né? O R, que é esse coeficientezinho de correlação, o R ao quadrado, que é a explicação do seu modelo, que é um fator muito importante para quem mexe com estatística experimental. Então, no fundo, tentando resumir, essa parte fica corrida no curso de 4 créditos que a Poli tem, mas ela não é mais do que uma grande junção de todas as ferramentas que a gente tinha visto até chegar na regressão. Lá no começo eu falei para vocês, teoria de probabilidades é importante. Por quê? Então, as funções de densidade lá, as variáveis aleatórias, a definição de amostragem probabilística e determinística, está tudo lá. A estatística descritiva, que é como entender bem os seus dados, está no pilar central, também é muito importante, especialmente antes da inferência. As técnicas de amostragem, que é como você extrai os dados da sua população, são fundamentais, porque sem isso você não tem representatividade. Quando você pega tudo isso e junta, você começa a inferência. Começar a inferência começa com estimação pontual. O que é estimação pontual? Estimar é usar um estimador. Pronto. Já pega tudo aquilo, já vê lá, é X barra, ele tem uma distribuição, ele tem uma propriedade, ele tem valor esperado e tudo mais. E eu estimo pontualmente. Legal. Comecei a primeira inferência, mas ela é simples. É só pegar o valor do X barra, a estimativa e estimar o parâmetro. Tá bom. Aí eu vou levar isso para um intervalo de confiança, que é outra ferramenta, um pouquinho mais flexível, um pouquinho mais legal de usar, porque daí você já tem limites inferior e superior para o seu parâmetro, né, para o valor do parâmetro. E aí você usa tudo aquilo que você usou para estimação pontual e tudo anterior para o intervalo de confiança. Beleza, você entendeu o intervalo, você sabe definir os limites, está tudo certo. Agora você vê outra ferramenta, que é o teste de hipóteses. Aí a situação é diferente, né? A dedução matemática, a função que você usa, os estimadores podem ser iguais, mas a ferramenta é outra coisa. O intervalo é um intervalo e o teste de hipótese é um teste para testar as ideias, né, as suposições que você está querendo estatisticamente. Em um você tem confiança, no outro você tem a chance de estar errado. Mas tudo bem, você parte do intervalo de confiança para entender o teste de hipótese, né? Ele tem essa transição um pouquinho que você já está mais acostumado com usar os estimadores que você usou no intervalo de confiança para o teste. Legal. Dali do teste em diante, você faz o teste para uma população, aí você parte para 2. Você vê que a coisa já começa a ficar mais complicada, ficar mais difícil, mas você ainda dá conta de tudo aquilo que você estava usando ser bem adaptado a 2 populações. Quando chega em 3 ou mais, só para o caso da média, que é o caso mais central que a gente discute, fica complicado. Você quebra o problema em análise de variância. Aí você tem aquele quadro de análise de variância, você tem um entendimento do problema quebrado, um teste de médias para usar. Você usa para um teste de médias, você usa variâncias, né? Esse conceito começa a ficar difícil de digerir, mas é importantíssimo. Você entende ele, chega no quadro de análise da variância. Pronto. Aí você expande isso para 2 fatores. Pô, aí beleza, você expande para repetição. Cara,
Você pegou tudo que tinha lá do começo e você está usando tudo até agora. Se traduziu num quadro de análise, mas para você entender como isso funciona e saber se está fazendo sentido ou não o resultado que você está tendo, você não tinha como não ter olhado lá para trás. E aí, no final, a gente chega nessas associações de variáveis, que no começo a intuição é fácil de entender, quanto que uma variável está relacionada com a outra, mas, poxa, você quer usar inferência. Quando você for usar inferência, você cai de novo num teste de hipótese, você cai de novo no intervalo de confiança, e agora aplicado a modelos estatísticos. Então, você continua usando essas ferramentas até o final do curso. E aí, só para fechar com chave de ouro mesmo, já passados os 15 minutos que eu falei, você ainda testa outros tipos de teste de hipóteses, que daí tem os testes, por exemplo, de aderência. Aí você já tem, você usou todo esse ferramental e você continua usando. Você precisa saber qual que é a sua estimativa do seu, qual é o seu estimador, você calcula o valor de uma amostra, você calcula um valor crítico, você rejeita um teste ou não. Você continua usando tudo isso, né? Então, para resumir um pouco, eu acho que assim, até regressão linear a coisa meio vai acumulando. Chegou em regressão linear, o finalzinho, que é os testes de aderência, são outros tipos de teste de hipótese que não foram abordados nessa sequência toda que eu falei, mas que também são importantes, são testes de hipótese. Você tem hipótese nula, alternativa, o valor da sua amostra, o valor crítico, se passa da barreira, você rejeita, se não passa, você não rejeita. E por aí vai. Tem teste disso, tem teste de distribuição, tem uma série de outras ferramentas que ainda fazem parte disso que a gente chama de estatística clássica. Essa estatística inferencial do curso, ela é clássica, ou o nome que eu odeio, né? Estatística básica, porque nada disso é básico. Mas assim, se eu pude resumir em 1h e 48 minutos que a gente está conversando aqui, passou 1h e 40, passou mais, né? 2 horas. 2 horas? Nossa. Se em 2 horas de conversa eu pudesse resumir o que é estatística, eu diria, nada mais é do que um grande aprendizado de como pegar seus dados e conseguir tomar decisões contundentes a partir deles. Isso passa por probabilidade, uma parte mais matemática, de cálculo. Isso passa por representações gráficas, uma parte muito intuitiva de como traduzir os dados para informações e representações e medidas relevantes. Isso passa por como amostrar os seus dados e ter representatividade na amostragem. E isso passa em como fazer a inferência, não só corretamente, mas como modelar o problema para fazer a inferência. Um teste de hipótese, você tem que decidir qual é a hipótese alternativa. Pode ser que a gente está numa disciplina de estatística, mas no fundo o que o cara está te falando é, você tem um problema, qual é H1? Você tem que começar definindo H1 para partir dali. Só isso já é uma parte de interpretação. Você não pode fazer isso sem ter entendido como a matéria funciona e como aquela ferramenta funciona. Se eu pudesse decidir, é isso. É uma matéria que te ensina a como pegar os seus dados, as suas informações, como modelar isso para tomar decisão. E aí, o que é tomar decisão? Puxa, aí a gente pode conversar numa outra conversa só de estatística. O maior prazer aí de mostrar para vocês uns estudos de caso que a gente aplica essas ferramentas todas. Eu acho que, assim, num semestre só, com 4 créditos, não dá para querer que a matéria te apresente todos os conceitos, faça você interpretar todos eles e, ao mesmo tempo, assimilar tudo. Acho que uma parte muito legal é como aplica isso, como que isso chega, né, no mundo prático. Mas, pelo menos, a parte conceitual, até onde dá, interpretando até onde dá nesses exercícios e nesses exemplos, eu espero que vá ficando claro com a apostila, com as aulas, com as dúvidas que vocês mandarem para a gente, e por aí vai. Falei 2 horas. Queria saber de vocês como é que está aí se atendeu, se esse aulão de revisão foi mais ou menos o que esperava, se vocês estão com alguma dúvida, eu posso compartilhar aqui de novo e discutir algum tema com mais detalhe. Enfim, estou aqui para o que vocês precisarem. O que vale lembrar é que tanto probabilidade quanto estatística está lá nas playlists do canal do YouTube. Isso. Então, se você quiser se aprofundar, relembrar, reaprender ou aprender pela primeira vez o conteúdo, você pode ver tudo mais detalhado e mais calmamente explicado, não em tudo em 2 horas, no canal. No site tem as listas de exercícios resolvidas, todas da Poli, tem o e-book gratuito. Então, fica aí o convite. Qualquer coisa, qualquer dúvida, tem o nosso e-mail, tem o nosso Instagram, que está ali até no rodapé da apostila, e tem o próprio site, que também serve como meio de comunicação. Então,
Qualquer coisa, fica o aviso, fica o conselho e a dica. É isso aí, ó. Só para exemplificar o que o Vini estava mostrando, ó. Esse aqui é o nosso site, thmestatistica.com. Se for lá nos cursos, é tudo gratuito, tá, gente? Quem quer aprender não tem, com a gente não tem, não tem problema. A gente está aqui para ajudar vocês com uma consultoria, com uma capacitação, com uma aula particular, eventualmente. Mas assim, você quer aprender, tá bom. Tá fazendo probabilidade. Você vai clicar aqui, você vai chegar lá e vai ver a nossa playlist, ó. Se você clicar aqui, ele vai para o YouTube, mas esse aqui é o primeiro vídeo, tá aqui. Já tem nossa apostila no site, ela é carregada, mas você pode baixar ela nesse clique aqui. Você tem exercícios complementares, ó, já da Poli, a gente deixou separado, então, todas as listas, todas, né? Todas dos últimos, sei lá, 3, 4 anos, não sei. Todas que tinha no PoliShare estão resolvidas, então, você não sai da disciplina de probabilidade sem saber um exercício sequer. E aí, lá no YouTube, por exemplo, ó, o curso de probabilidade está nessa playlist, ó lá, vamos abrir ela aqui. A gente deu as aulas baseado nesses exercícios que estão no livro e na apostila de exercício, olha só. Você tem aqui o livro, então ele é muita explicação com alguns exercícios, e as aulas que estão lá, ó, as aulas que estão aqui no livro, você pode clicar aqui e baixar, por exemplo, ó, pronto, esse é o livro, licenciadinho, cadê? Pronto. As aulas são baseadas nessa apostila, ou seja, se você é mais de entender pela aula, você assiste os vídeos, beleza. Se você é mais de ler para depois fazer exercício, ou prefere ler, você vai vir aqui e vai estudar pela apostila mesmo, legal. Tem alguns exercícios nessa apostila. Por exemplo, nesse tema aqui, ó, probabilidade condicional, tem 2 exercícios. Depois a gente vai para outro tema. Mas se você ainda ficou com dúvida, você vem nos exercícios complementares. Aí você vai lá de probabilidade condicional, que era o tema que a gente falou. Aqui está para PoliUSP, então está por prova, né? Aqui está por lista. Você podia vir aqui no geral, né? Que está por tema. Você vai vir aqui, ó, fiquei com dúvida em probabilidade condicional. Pronto, agora tem vários exercícios para você entender, todos com resolução. E aí, você pode, com dúvida, mandar para a gente, você pode pegar lá no Instagram e mandar sua dúvida, mandar o e-mail, comentar no vídeo. Acho que assim, o segredo a gente tem os vídeos, o livro e a apostila de exercício. E nasceu na Poli por todo esse apoio que o Grêmio tem dado ao longo dos anos, para o meu desenvolvimento profissional também, e poxa, uma ajuda muito mútua aí. Então, agora que a gente pode oferecer isso para vocês, a gente está realmente querendo ajudar. Em estatística, né? Como a gente fechou recentemente a apostila, a playlist está aqui, né? Deixa eu tirar isso aqui, que eu estava mais gordinho nessa época aqui. Peraí, volta. Não que agora esteja muito melhor, né? Mas para estatística, a gente tem aqui a playlist completa, 40 vídeos em menos de quantas horas tem o curso todo? Menos de 10. Menos de 10 horas você tem o semestre inteiro, dividido em vídeos, com explicação. Você vai aqui lá, a gente já colocou o material aqui, ele está passando por atualizações, né? Então, aqui tem a versão mais atual, mas a gente vai sempre atualizando esse clique aqui. E acho que é isso, gente. A gente está à disposição, espero que tenha atendido as expectativas de vocês. E qualquer dúvida, só nos chamar, tá bom? Vamos ver se vocês têm alguma dúvida aí. André, como é que foi? Você está gravando? Você vai parar de gravar? Estou por aqui. É isso, pessoal. Vou interromper a gravação aqui. Cumpriu muito o propósito, foi muito legal. Muito obrigado por participar, obrigado a todos que participaram. E é isso, pessoal. Um bom fim de tarde para vocês, um bom fim de tarde para o Vinícius, para o Thiago. E valeu aqui por estarem aqui